um banho de coca, mas aí não é intencional. Não é você simplesmente catar e virar a garrafa pra você. Eita porra! Olha isso! Mano! Alguém clipa aí. Agora é a luta contra a Blind. É uma luta scriptada, ainda bem. É só não errar o script. Errei o script. Alguém clipa aí. É isso. Fui pego. Porque eu não sou muito jovem, embora algumas pessoas achem. Ninguém acha, na verdade, mas ok. É, né? O bigode torto e a barba falha. É falha. Caralho! Agora cagou nada 5. Caralho, 5 mana quando. Epa! Que não. Eu sou quase uma Iselete. $150k no andarás? Caralho. 150k no andarás. O bicho desmancha. Ele tá batendo mais. Essa build é uma build que você soca o bicho, o falcão ataca pra caralho e o lobo também ataca pra caralho. E com isso a gente apelidou essa build de Punho do Rei das Feras. Tá abaixo pra caralho. Agora vocês estão ouvindo a música. Só que uma pergunta. Você... E no mod? E no mod? Zoando o pinguim no ponto frio, velho. Não, eu ia falar que ele existe, o pinguim do ponto frio. Não, maçã eu acho massa, velho, dragão maçã. Acho criativo. O Apple Acho dele criativo. Ah, o do meio ali, do lado do unicórnio, do Cavaleiro do Zodíaco. Não do Cavaleiro do Zodíaco, não, calma. Quê? Gabriel, Tá gravado isso? Quê? Alguém clipa aí pra mim, rapidão? Quem que seria o Cavaleiro do Zodíaco? Já morri com o noviço, já morri com o taikon, já morri com o espadachim. E agora eu vou morrer com o aprendiz, porque eu não vou chegar nem a ter o gatuno. Porque os caras conseguiram quebrar galho seco dentro da pirâmide, dentro da área onde você tem que ir para poder virar gatuno. Olha isso! Mano! Ficou até silêncio agora. Olha lá ele. Foi no cara certo, foi no cara certo, foi no cara certo. Ah, ele tá tomando dano de boa. Nossa! Xinga. Cê é louco? Olha isso, velho. Eu tô triste. Olha, me curei. É pra nível 70, tá suave. Olha o dano disso, cara. Ah, ele tá tomando dano. Frente. Poring. Poring. Ah, você tá de sacanagem.
Você tá de muita sacanagem. Não. Carta Poring? Carta Drops. Nossa, vamos. Ele andou também. Por favor, printa isso que o Gabriel acabou de falar. Pelo amor de Deus. Eu nem vou conseguir terminar isso aqui depois. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos quase lá, man. Só falta bater a Radiance aqui e já entra. Sim, quase lá, man! Caralho, eu não acredito nisso não, velho. Se fudeu, man. Caiu no gemidão. Tu me passou no maior sermão na porra do chat, velho. Vai tomar no cu, man. Puta que pariu. Eu não corri. Tô de volta. E agora vamos ver, o Tep vai matar uma boa quantidade de cheque aí. O Vini usou o bombicho pra fazer grondinho que ia tomar um olé. Porque ele pegou o bombicho no baúzinho do Dodômio. E olha só, agora que eu vi ali. Até pegou o Bunny Hood. Ele tá habilitado, é Tita? Sim. Mask, tá habilitado. Sim. Agora eu tô te escutando, beleza? Eu quero deixar isso aqui clipado. Eu estou deletando todos os meus chars para começar do zero no Valhalla e estou passando para o Mirage todos os meus itens que eventualmente seriam deletados naturalmente. Então, qualquer coisa precisando aí, para não tomar ban, tá aqui o clipe. Viu, Rufio? É Viu, isso. Rufio? Viu, Rufio? Tá tudo na legalidade. Bora. E é isso, gente. Como eu falei, eu só ia fazer uma. Deu ruim. E vamos finalizar. Ok? Vamos lá. It was at this moment that he knew. He fucked up. Agora vai, caralho. Bom dia. Ok, hoje nós vamos de quê? Vamos de restream oficial da Future Game Show, né? Também conhecida como um dos eventos internos da Gamescom. E não tô falando da Gamescom daqui do Brasil não, tá, gente? Eu tô falando da Gamescom lá de fora. Só que o show do caso o Future Games Show vai começar às 2 horas. Então até às 2 horas a gente vai começar aqui com um pouco mais de code. Na real, a gente provavelmente vai continuar vai continuar mexendo com o código do painel de transmissão. Mas até às 2 horas a gente vai de Only Code. Ok? Então, vamos vir aqui na minha tela. Vamos abrir aqui o OBS da transmissão. Lembrando que ele já está fazendo algumas coisas interessantes aqui. Como reposicionando coisa, baixando imagem, abrindo live e tudo mais. Isso já está sendo feito. O que eu preciso fazer agora? Que é o que está faltando. Fazer meio que a mesma coisa que ele já faz aqui para o layout, fazer para o layout de setup.
tá? Porque ele não tá fazendo um setup, ele tá fazendo só pra run em si. E aí, o que que eu quero fazer de diferente aqui, tá? Eu quero duas coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer com que eu tenha... Eu quero ver se eu consigo fazer aquele negócio que eu comentei sobre... como fala? Ajustar o tamanho da fonte automaticamente dentro da div. Isso não é fácil de fazer, isso é meio que uma bosta de fazer, pra ser bem sincero. E que aí eu faço ele ter esse ajuste automático daqui, que a gente pode escolher a fonte através do painel também, tá? Então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer a separação entre os dois. Eu tenho que fazer, no caso do layout de setup e o layout de transmissão normal, fazer a separação dos dois e fazer com que ele use o mesmo código em boa parte das coisas que ele vai usar, né? Então, eu tenho que separar o que é genérico, que seria para as duas telas, o que é específico de cada uma e fazer uma separação do JavaScript dos dois para poder falar, tipo, se eu quiser mudar alguma coisa específica de um deles, eu mexo no primeiro. Se eu quiser fazer coisa que vai mexer nos dois, eu mexo no segundo, tá? Provavelmente eu vou pedir um pouco de ajuda do, do Copilot para isso, porque é muita coisa. Ainda mais que eu vou ter que pegar esse layout list. Na verdade, não é o layout list, é o layout editor. Eu vou ter que pegar esse HTML. E aí, ou eu faço uma edição dentro desse cara aqui, para que ele seja baseado na tipagem do que eu estou querendo editar. Ou pensar aqui. Ou eu faço baseado nisso, ou eu faço um monte de switch case aqui dentro, que vai ser meio bosta, mas também funciona. Né? Porque tem coisa pra caralho aqui, coisa pra caralho. Tem as coisas que o próprio Copilot ajeitou pra mim, tem as coisas que eu mesmo fiz. Então, coisa de drag, resize, essas coisas aqui, foi tudo ele que botou aqui, porque já tem coisas prontas, né? O que seria interessante de eu fazer aqui é guardar essa versão aqui como backup, tanto dele quanto dele. Então eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e chamar de backup. Backup. E fazer um backup desse cara aqui também. A gente vai colocar aqui rename bkp. Tá? Porque o que vai fazer de diferença aqui? Tá? A tela de setup, eu quero poder trazer as informações da próxima da run atual e informações da próxima run. Tá? E aí vai dar uma diferençazinha, porque ele vai ter essas mesmas coisas aqui. Né? No caso, ele não vai usar... Como não? Não, pera aí. Precisa sim. Pera aí.
Voltei. Tá, então. Hum, Vamos fazer ele montar esse cara aqui inteiro. Ao vivo, de certa forma. Então, esse cara aqui tá dentro disso aqui, que é o stage. O editor row. Para esses dois que estão um dentro do outro. Esse aqui tá aqui. E esses caras aqui estão um pouco para dentro também. Nossa, isso aqui tá tudo cagado de posicionamento das coisas aqui. Tá. Esse aqui tá aqui também. Esse aqui tá aqui. Esse daqui tá para dentro. Esse aqui. Tá faltando uma div de fechamento aqui, eu acho, hein? Não, tá certo. Tá certo. Mas enfim, dá pra gente fazer o seguinte. A gente dá um ID para esse cara aqui. De ID main editor. E aí a gente copia todo esse cara aqui. Até aqui. Corta ele aqui, vai ficar só esse cara. E aqui dentro do... Oh, caralho, não era dentro desse, né? Eu tô mexendo no backup. Name backup. Então esse aqui é o backup, não vamos mexer nele. Esse aqui é o backup, não vamos mexer nele. No editor HTML, vamos meter aqui isso aqui nesse cara, só para confirmar que tá tudo ok. E vamos colocar aqui um ID main editor. Tá? Salva aqui, vem aqui, vamos colocar lá embaixo, ou lá em cima, melhor dizendo. Vamos colocar aqui Pode ser, pode ser. Olha o que eu iria fazer aqui. Um const editor é igual a document.get elements main editor. Beleza? E aí, a gente mete aqui, antes de tudo, vamos colocar lá no final um function start editor. E aí a gente pega o HTML é igual a isso aqui e a gente bota isso aqui. Fecha aqui. Ok? Ponto e vírgula. Aparentemente ele fechou antes do que devia.
Ah, não, tem que fechar isso aqui. Beleza? Tá. Então temos aqui o HTML inteiro do Start Editor. Então a gente bota aqui que ele é igual. E aí a gente vem aqui no stage ponto inner, não, editor. Editor container HTML. É que no caso ele não está como editor container, né? Ele está como editor só. Lá em cima, editor container. E aí ele desce tudo e ajeita esse HTML aqui para ter um var também no começo. Ou um let. Ou var, na verdade, porque ele vai ter coisas variáveis, então a gente vai deixar em variável. Aí a gente vai ter essa variável zona gigante. E aí a gente vai fazer uns ajustes de acordo com as opções que a gente vai ter. Então a gente vai receber aqui do... É nem o info que a gente fez aqui. Ele pega de acordo com o query tal. A gente vai colocar aqui no editor. A gente vai colocar aqui. E aí a gente vai pegar o type. A gente vai colocar ele. Type. Tipo. Que aí o tipo vai ser o seguinte. If tipo for layout. Vamos procurar aqui a parte da fonte, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que eu quero colocar de acordo com a tipagem. Então, eu vou quebrar isso aqui. Vamos colocar HTML mais igual aspas invertida. E aí a gente coloca esse cara inteiro aqui mais igual. É isso que eu quero. Mais igual até aqui. Quebra aqui também. E aqui a gente coloca HTML mais igual. Bota aqui também. E aí a gente vai colocar aqui um if. If. Eu quero mexer com a... Na verdade eu quero, né? Na verdade eu quero. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero. O que eu não quero é a parte interna disso aqui. Então, na verdade tem uma quebra aqui também. Que é a do tipo de fonte do timer. Eu só quero a fonte principal para ele. Então a gente quebra aqui. HTML mais igual. E bota um ponto e vírgula aqui. Tá? E aí a gente quebra aqui. E quebra aqui também. Ok? Então, na real, isso aqui a gente tira. Que aí a gente faz as coisas serem... Não, não quero botar ali, eu já tirei, velho. E aí a gente faz ele ser baseado na tipagem. Que aí a gente coloca aqui if tipo layout. E aí ele injeta esse cara aqui, que é a div
do timer. E aí ele coloca isso aqui, obrigatório, e a gente coloca aqui um if tipo layout e quebra ele aqui. E aí se for, mano. E aí depois ele volta a injetar o HTML normal de novo. Que aí tem background, tem frame, tem o limpar todas as areazinhas, blá blá blá. Beleza. Vamos ver se o Copilot tem alguma ideia para nós do que fazer aqui. Vamos fazer a parte do replicante antes de mais nada. Que aí a gente fazendo essa parte, ele segue esse padrão que a gente quer. Espero eu. Nossa, meu telefone começou a esquentar no meu bolso. Será que ele ficou ligado? A minha mãe tava me ligando. Depois eu ligo pra ela. Vamos lá. Replicante name. Editor. E replicante name. Replicante name. Data. E aí a gente coloca como setup. A gente coloca o editor aqui. E a gente bota o data. Else. Aí se não for, ele vai fazer ele como esse cara aqui. E aí eu ajusto isso aqui para editing setup. E layout setup.
Tá? Ok. Pode ser de setup data. Não tem problema não. Já fiz o seletor de replicantes. E aí a gente pega o editor aqui. E aqui a gente bota o replicante name de data. O que ele quer mudar aqui, velho? Não entendi o que ele queria mudar aqui. Ele disse que tá aqui na linha 460 até aqui. Tá. E aí, só. Que horas do evento? Vai ser às 2 horas. Já tô com tudo setado aqui pra poder streamar as coisas. Porque tem race hoje? Pelo jeito tem, né? Teoricamente ele sabe. Teoricamente sabe. Mas vai querer que eu faça daqui? Qualquer coisa eu faço, não tem problema não. Eu abro mais um OBS aqui e paz. Eu deixo ele rodando aqui de canto. Que eu tô mexendo só no de maratona, tá quietinho o outro bagulho.
É que tem as coisas da transmissão já também, mas qualquer coisa a gente ajusta. Mas você já colocou o bot lá, não tem problema não. É que eu não sei se você viu essa parte, viu, Tso? Não, tem problema não. É só avisar que não, o botão de conectar no o bot de áudio não vai funcionar no seu caso. Enquanto a gente não fizer as mudanças no seu. Mas depois que fizer, vai ficar da hora. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Eu configuro as coisas lá antes de sair tudo. Inclusive, deixa eu desligar a minha transmissão que eu tô fazendo daqui. Cadê? Logins. Deixa eu tirar esse cara daqui. Porque senão ele vai transmitir o bagulho errado lá pra. Marathon. Beleza. Bom, deixa eu fazer isso agora de uma vez. Vamos fazer isso rapidão aqui, que aí já deixa tudo pré-setado, tudo bonitinho. Beleza, parsec. Vamos abrir lá o PC do Tso e vamos deixar as coisas tudo rodando. Deixa eu mandar esse link pro bot. Bot RBR. Meu parsec não tá carregando, velho. Opa, carregou. Vamos botar as coisas lá. Nossa! Fechei o parsec, velho. Era pra fechar o OBS. Só, eu preciso fazer duas alteraçõezinhas rápidas no no atalho que usa para abrir o OBS. É esse aqui que tá na tela? Você já saiu? É esse. Não, é esse sim, é esse sim. Eu preciso colocar dois caras ali no atalho. Pera aí. Ah, cadê? Tem coisa pra caralho aqui, que é o Enable, Video Stream, Start Video Cam. Que aí tem que colocar isso no atalho.
sei se dá pra fazer isso no atalho de baixo também. Caralho! Copiar. E a gente coloca. Eu não sei se tem que colocar no destino ou tem que colocar no destino. Tá. Porque agora, Tso, a ideia é que. Deixa eu só ver se isso aqui também tá igual. Vou colocar ele aqui também pra vai que. Tanto você abrindo esse atalho de baixo quanto esse aqui, ele vai abrir automaticamente a câmera virtual e já vai começar a transmitir a tela lá pro painel automático. Então lá no painel agora já tem. Quando você abrir, ele já abre a câmera virtual e já manda para o painel a imagem. Então o pessoal que estiver fazendo uma transmissão pode abrir lá no painel, né, que essa daqui é uma coisa que eu não sei se você chegou a ver, mas no painel agora a gente tem um bagulho que é o seguinte. Vindo aqui em Graphics, no Control, eu vou criar um botão mais fácil. Ele tem a tela de transmissão do bagulho. Que é exatamente a tela de transmissão que está no seu PC aqui. Então, se a gente mudar de cena por exemplo, a gente tem que estar conectado nele, né? Que é importante também. Então, aqui no OBS, vou ter que conectar no Soparsec. Ele conecta lá. Então, no que eu vier aqui e colocar a apresentação, ele muda a sua tela lá e muda aqui no painel. Então, no que mudar as coisas aqui, tem até um tracker aqui para o pessoal poder mexer também. O Vini já está sabendo dessa, e a única coisa que precisa para ter acesso é ter a role colaborador. Tendo a role colaborador, a pessoa consegue ter acesso a essa tela. Aí tem essa tela com áudio. Na verdade já não tem áudio, porque tem que fazer aquele esquema de roteamento de áudio lá. E uma coisa que eu fiz que no seu não vai funcionar é esse botão de adicionar bot a call. Que no meu já funciona porque eu já fiz a configuração de colocar um bot do Discord, uma conta do Discord dentro do OBS. Então aqui a gente consegue apertar um botão e ele popa dentro da call, desde que esteja tudo conectado. E nesse caso esse é o único que não vai funcionar, por enquanto. No caso no meu aqui, cadê? Esse aqui é o meu, se eu botar, no caso aqui ele tá um bot conectado, tá vendo? Se eu vier no meu, por exemplo, vamos desconectar do seu aqui, conectar no meu. Conectar. Se eu vier aqui na RBR, mostrar aqui a call ao vivo que tá só o bot da RBR. Se eu vier aqui e clicar... Deixa eu botar isso aqui. E botar isso aqui. Se eu vier aqui e clicar aqui, olha o meu bot lá. Clicou aqui, saiu. Tá da hora pra caralho, né? Ó. E ele já entra mutado, pegando o áudio. E alguma coisa mudou no áudio aqui. Será que estão me ligando? Ah, estão me ligando. Peraí. Meu áudio mutou quase aqui. Eu tinha entendido que era o do que eu tava mexendo, não do áudio do meu telefone. Mas é isso. Já tá tudo setado, tudo bonitinho, então não tem muito porquê mexer em coisa agora. Mas é só o pessoal vir aqui, apertar o botão de Start Stream, depois de conectar o PC correto do Tsu. E aí tudo que você vai ter que fazer depois é vir no seu e a gente coloca um desse aqui. Basicamente uma telinha do Discord, só que tem umas coisas a mais que tem que fazer, tipo...
tem que colocar uns filtros extras de console, uns negócios muito loucos que eu descobri esses dias. Mas aí eu posso fazer a mesma coisa de catar o OBS. Então, o OBS ainda tem que abrir. Mas aí é só o OBS, tá ligado? Abrir só o OBS ele já faz tudo. Tem que ter Eu criei uma telinha aqui chamada logins, que a gente coloca o browser do VDO, um Discord e a Twitch. Fora isso, é só o OBS que vai abrir e foda-se. Inclusive, a gente pode fazer com que ele abra o OBS automático quando você abrir o PC. Então, liga o PC, tá funcionando. Tipo, liga o PC, ele já vai abrir o OBS automático, deixa ele em tela cheia. E aí a gente tem duas opções também. De mandar a tela inteira, né, com o program e o preview. Que inclusive eu acho que dá pra fazer em duas telas, tá? Acho que dá pra fazer em duas telas. Porque aí a gente pega a câmera virtual e pega o program inteiro. E pega uma outra tela com a tela inteira. Que aí a gente consegue ver a próxima cena para poder editar coisas que precisarem fazer. Inclusive, vamos fazer isso rapidão aqui, ver se a gente consegue fazer. Vou mudar aqui pro Marathon de novo. Vamos ver aqui nas coisas do VDO. VDO. Cadê o documentation? Aí no guides do VDO Ninja. Então, dá pra fazer isso também, Koji, mas o OBS do Tso, que é o que a gente usa para fazer a retransmissão, ele tá num usuário à parte no computador dele. Então, meio que no que ele boota o computador, ele liga o computador dele, ele boota dois usuários. O principal que ele usa para jogar e fazer as coisas, e um secundário que fica aberto à parte. Exato. Se ele rodasse no background ia ser foda. Mas daria pra fazer assim. Ou dá pra fazer, por exemplo, um semi, né? Um stream deck, entre aspas, né? Isso aqui. Que dá pra, por exemplo, que nem eu não uso mais isso aqui, não sei porquê, uma hora eu volto a usar. Mas, por exemplo, eu tinha aqui, que eu clico nesse botão OBS, ele abre um OBS, tá ligado? Que eu deixo ele conectado aqui e na comando ele fala, tipo, qual o path do arquivo e onde que ele vai abrir. Então daria pra fazer. Sim, sim, aí seria incrível. Só ligar o PC e já era. Tudo setado, tudo bonitinho. Ah, que no caso você tem que ligar o remote, né? Eu tinha esquecido dessa parte, você tem que abrir ele como remote, né? Mas peraí, deixa eu achar aquela tela. Eu já tinha entrado nesse cara aqui antes. Share. Esse aqui? Não. Ah, sim, dá pra fazer tranquilo. É que dá pra fazer no Stream Deck. No caso, o Semi ele é a mesma coisa, só que você consegue configurar um pouco mais do que um Stream Deck.
Então, e aí a gente meio que tá preso, entre aspas, por enquanto, só na questão de layout no sentido de torneio novo. Ninguém nunca streamou um torneio específico. Então não tem layout pra ele ainda. Aí na hora que você vai tentar setar, às vezes fica meio torto, mas até aí a gente ainda tem a opção de, por exemplo, eu pegar o meu OBS, colocar ele aqui, conectar, fazer as modificações de posição e mandar pro banco de dados para ele ficar guardado para mandar pro seu. Exato. O Touch Portal é a mesma coisa. A diferença é que o Touch Portal ele é um pouco mais user-friendly, ele é mais bonitinho, o visual dele. O CM é feio pra caralho, mas ele funciona pra cacete. Um dia eu faço uma live especial voltando a usar o Semi. E aí eu posto e vocês aprendem, viu, Dragonar? E lembrando que o Semi é de graça. Exato. Você deixa funcionando e entra na parte religiosa da programação, que é você faz a programação, larga lá e fé. É só isso. Caralho, que cheiro de tinta. Puta que pariu que veio do lado de fora. Nossa! Bateu um vento agora aqui com cheiro de tinta. Puta que pariu. Onde é que tinha aqueles bagulho, velho? Remote, blá. Eu tenho que lembrar como é que eu cheguei naquela tela. Eu sei que eu cheguei no guia específico que eu quero abrir por, por um link de algum lugar. Então, velho. Deixa eu ver. Auto. Não. Auto Start. A parte de clipe foi a coisa mais idiota do mundo, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui. É um link, você pode só colocar o nome do streamer e foda-se. Ele pega clipes aleatórios e você não tem nem controle disso. O link é esse aqui, ó. Cadê? Vou até postar aqui pra vocês, se vocês quiserem copiar. O link é esse aqui. Aí você troca o channel e ele pega ali clipes aleatórios. Foda-se. Caso o volume é de 0 a 1, se você colocar 0, ele vem mutado. Cacete, velho. Vai sair, sim, pra caralho. Vai sair pra caralho. Não, e hoje que eu fiz uma entrevista, que eu tava comentando ontem, né, que eu ia ter uma entrevista hoje, eu fiz a entrevista. Contei toda a minha história de desenvolvedor. Aí no final, porque no caso me passaram só a vaga que era de full stack, tá? Não me falaram o que que era, nem nada. Só falaram, é uma vaga de full stack. Aí eu fui falando o que que eu fiz, quanto tempo que eu tenho de experiência, blá, 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 blá. Até falei do projeto de retransmissão aqui que eu faço e tal. Aí a mulher me vira e fala, e detalhe, eu tenho a faculdade completa, mas eu nunca tirei a certificação.
Basicamente, tipo, eu fiz TCC e os caralho, mas eu não tenho o diploma. Aí, depois que eu contei toda a história, a mulher vira e fala, então, a vaga é pra pleno e o cliente exige que tenha curso superior certificado. Aí eu fiquei tipo... Puta que pariu! Beleza. Exato. Ah, tá, então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer isso agora. Pera aí. Ó, vamos fazer isso ao vivo aqui. Eu vou criar uma nova... Um novo carinha ali, rapidão, no PC do Tso. Vai ser um clone desse cara, inclusive. Vai ser copiar e colar referência. Não, não vai ser referência, eu tenho que fazer um novo mesmo. Então eu vou criar um novo navegador. VDO full. E aí vai ser a mesma tela. Eu vou ter que copiar de novo lá do... Copiar link. Colocar aqui. Paste. Só que aqui eu tenho que mudar o nome para... Screen Share. Screen Share igual a 1. Ao invés de webcam, tem que colocar Screen Share igual a 1. Só uma pergunta, Tso. O monitor que você usa que tá a tela é o monitor 1 daquele perfil ou é o monitor 2? Sabe dizer? E aí a gente vai colocar aqui a palavra full. Deixa eu ver se ele vai abrir. O que ele apareceu ali? Interact, no áudio. Tá, beleza, 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 beleza. No áudio. Propriedades, cadê o áudio? Propriedades. Ah, vamos botar o áudio virtual, vai. Ou áudio none, seja. Deixa eu ver none se vai. Ah, não, tranquilo, beleza, já tá ali. A gente já tem a tela tanto do OBS quanto a do... Tipo, a gente tem a tela inteira e tem a tela da transmissão do OBS agora lá. E aí eu posso fazer isso dentro do próprio bagulho. Ah, não, não, tá. No seu monitor 2, mas o monitor 1 do bagulho. Sim, é 1. Eu coloquei 1 pra testar e foi 1 mesmo. Ah, eu tava vendo as coisas pra setar aqui na live. Já tá tudo setado lá. É só a questão de apertar o botão de startar e parar depois. E mudar de cena e as coisinhas básicas. E o Tso já deixou tudo setado lá. Isso aqui é o PC dele, ó. Já tá lá Chrome contra o Epic.
Já tá. O pós-game já tá setado da anterior. A câmera virtual já tá ligada e já tá ligado também o bagulho da tela inteira que eu vou fazer agora ali rapidão. Desligar aqui. Vou abrir aqui o. Esse aqui é o Prodigy. Vamos criar um botão rápido aqui no dashboard pra gente mandar pra tela de transmissão. Pra não ter que ficar procurando o control lá no meio do bagulho, tá ligado? Vamos. Onde que a gente põe isso? Vamos botar aqui no single run control. Tá, vou colocar na mesma linha desse adicionar bot account, vou colocar tela de controle, tela tipo controle da transmissão, não, como que a gente pode dizer? Vai ser o view de transmissão e view geral. Ah não, título a gente bota aqui, ó. A gente dá update aqui, ele vai puxar as coisas, vai estar... que tá fair. Ah tá, porque ele tá conectado, mas ele não puxou as coisas, tá? Vamos pegar aqui a race do Chrome. A do Chrome não tá aqui ainda, né? É, como não tá aqui, fica difícil. É só as 5, né? Mas aí é rapidinho de fazer. O Epic é de onde? Estados Unidos? Canadá. Que o Epic jogou com a Fear da última vez. É canadense? Ah, porque tava o Epic aqui, ó. Por isso que eu achei que era o Epic. Cadê? Ah, não, eu já tirei a sua tela, mas tava o Chrome contra o Epic. Mas quando chegar a hora, a gente coloca lá. Dá nada. Já tá configurado lá, então é rápido. Pera aí, só pra confirmar. O seu tá usando. Ah, não, pera. Você não tá com as coisas do. Agora que eu parei pra pensar numa coisa. Ah, não, tá no bagulho já. Tá, beleza. Ah, não. Se der alguma coisa errada, a gente se vira e é isso. Ó, que aí tá Fern contra o Epic, porque tá setado no PC lá, então depois a gente ajusta. A gente pega as coisas lá, ataca tudo, vai ficar tudo certinho. Ah, meio que não vai precisar não, viu, Vini? Se der tudo certo. Mas é bom logar pra vai que, por enquanto. Estamos aqui no prod, vamos lá em control, JS. Get um refresh. Peraí, eu tenho que fazer uma coisa aqui rapidão. Cadê o meu defaults? Defaults lá do graphics. Colocar a API que subir esse arquivo. Vamos criar aqui então a tela parecida com essa.
que vai ser o full. Rename. Full. Deixa eu ver. Control screen? Não. Vai ser. Caramba, não veio na cabeça. Vai ser. Vai ser full screen mesmo, foda-se. Full screen. Beleza? Full screen. E aí a gente pega esse Ctrl JS. E aí a gente pega a cópia e dá um rename para Full Screen JS. Aí lá nesse cara a gente transforma em Full Screen JS. E aqui a gente ajusta para ter que a gente vai pegar o API. Ok. Full. E aí esse screen layout aqui, que é o que pegaria os trackers, ele não vai pegar tracker de porra nenhuma, porque ele é só a tela principal. E aí a gente não precisa do layout lower panel. Por falar nisso, eu acho que não precisava nem do... Pera. Essa porra aqui não serve de nada. Essa porra aqui não serve de nada. Posso deletar tudo. Foda-se. Beleza, vamos botar para subir. Subiu o full screen. Agora a gente vem aqui e cria um graphics. E vamos criar o full screen. Eu boto full screen aqui, sobe o package. E agora aqui no nosso painel da IBR, a gente tem o botãozinho de graphics. Aqui a gente tem o control e tem o full screen. O control mostra a tela de transmissão do TSO. E o graphics mostra a tela, ou deveria mostrar a tela de full screen do TSO. Deixa eu ver qual link ele tá pegando aqui nessa porra. Aí. Cadê? Body. Aqui. Ele tá pegando o link errado, peraí. Esse com HTML tá pegando as coisas ali, tá pegando o default. E aqui tá pegando a API full. Deixa eu... Ah, eu esqueci de colocar o negócio. Tá. Então aqui agora a gente sobe o default de novo, recarrega a tela. E agora a gente tem a tela cheia do som. Então, se precisar, a gente já tem essa opção aqui também. A gente tem a tela principal de transmissão e tem a tela cheia que tem todas as que está funcionando. A gente não consegue mexer, mas a gente consegue ver. Isso tudo sem conexão com o parceiro. Só um minutinho, já volto.
é isso, depois a gente atualiza as coisas bonitinho lá. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui, tá? Eu vou estar fazendo um evento lá da... A gente vai estar fazendo a retransmissão, né? A co-stream oficial da Gamescom. Começa às 2. Inclusive tá aqui, ó, quer ver? Cadê? Tá sentado aqui já. Tá aqui atrás, ó. Daqui a 16 minutos a gente começa. E tá tocando a música no fundo e ninguém me avisou nada porque eu não tô ouvindo ela. Vamos deixar essa musiquinha tocando de fundo aí pra lembrar a gente que daqui a pouquinho começa uma linhazinha de fundo mexendo. Então daqui a 16 minutos a gente começa a ver o vídeo da Gamescom. Se acontecer alguma coisa com a restream lá da RBR, você me dá um toque, Vini, e a gente vai arrumando aqui conforme necessário. Ok, vamos lá. E o que a gente estava fazendo aqui naquela hora? A gente estava fazendo aqui aqui que a gente vai fazer a diferenciação do if tipo igual a layout, ou no caso, se for igual a setup, a gente bota uma coisa, else a gente taca isso aqui, e aí a gente vai ter as opções de acordo com de página. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter as opções de host, a opção de host. O comentarista fica na hora só da run, então é só host. Nome, categoria, estilo e global, que são as informações do jogo. E aí eu tenho que ver essa questão de acrescentar mais de uma. Vai ser game info 1, 2, 3 conforme vai indo, vamos deixar assim. Vamos ver se já vai funcionar desse jeito. E aí a gente deixa ele fazendo forma. Se ele não tiver nome nenhum, se ele for especificamente setup ou hoje eu até coloco o seguinte: if not tipo então tipo é igual a layout. E aí a gente força ele a funcionar independente do formato. Beleza, então agora a gente tem um criador de layouts que tem especificamente o objetivo de ser ou
geral ou de setup, especificamente. E aí a gente pode vir aqui e criar setup layout HTML com base no que a gente fez aqui pro layout. Então vai ter um layout desse container, blá blá, vai ser igual, só que ao invés de ter todas as opções, a gente quer que ele só tenha uma única opção. Ele não vai ter a opção de deletar, só vai ser editar, não tem um novo, não tem delete, não precisa de cleanup, layout, update, list, cleanup. Então só update list e vai ter só o edit. O edit. Layout list, vamos ver o edit aqui que eu apaguei eles. Delete, novo, delete, cleanup. Tem dois delete? Os dois são iguais. Ele não vai ter timer, ele não vai ter players, ele vai ter game info e dentro do game info ele também vai ter runners. E aqui ele só vai ter host. E a gente faz o seguinte: se ele tiver if new val for vazio, a gente quer que ele crie um novo já no formato. Então a gente vai colocar um default. Layouts, value igual ao default layout. Então a gente força ele a ter um padrão sem querer abrir, desde que ele seja vazio. Então ele vai forçar por um setup layout zerado. E aí vamos ver se já vai funcionar. Vamos subir tudo do dashboard. Teoricamente vai subir o graphic crop, layout JS. A gente vai vir aqui
uma única opção. Que é uma opção que não tem como deletar, só tem como editar. Se ela não existir, ele cria a padrão. Tem alguma coisa errada aqui. Será que eu trouxe o HTML errado pra cá? O JS errado para o HTML? Setup layouts. Setup layouts. Você tá lendo o referente de algum lugar errado? Estranho. Não era para ele ter um novo layout, não era para ele ter os... Agora foi, beleza. Agora tem aqui o layout, se a gente clica, ele deveria abrir. Falta alguma coisa, né? Ah, faltou o type. Type setup. Alô, Socket, obrigadão pelo sub, 19 meses in a row, da hora. Daqui a pouquinho a gente começa a co-stream oficial da Gamescom, que vai começar em, cadê? 2 minutos e 40. Mas eu vou continuar programando enquanto isso também. No caso, a gente só tem uma telinha especial para isso, só o pessoal que está na Twitch e no YouTube na versão normal, não na versão vertical, né? Que vai ver, que eu vou até dar um spoilerzinho, é isso aqui, ó. É um negocinho bem bestinho. A gente vai sumir a tela aqui e vai mudar para essa tela aqui. A gente vai colocar a nossa tela embaixo. O cabelo tá preso. O cara tá preso. A palavra bem preso é meio complicado, mas tá preso.
abre. Esse aqui não. Já vamos deixar na tela de transmissão aqui mesmo, porque a gente vai ficar ouvindo e vendo essa tela aí. Bem alto, puta que pariu. Ninguém falou nada. E vamos começar. Eu fiquei sabendo que a MiHoYo vai lançar um Monster Hunter deles agora também. Hello, friends, fellow gamers and industry folk. Welcome to the Future Game Show at Gamescom. I'm Nick Apostolidis, the voice and motion capture actor behind Leon Scott Kennedy. You may remember me and my one-liners from some recent incredibly stressful vacations to small towns in Europe and Raccoon City alike. And I'm Anja Santalbano, though you probably know me best as Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. I was the one hanging upside down, hyperventilating in a Velcro suit, while he was pulling up in a Porsche and doing roundhouse kicks. Hey, remember when I gave you that really cool gun, though? It had one bullet, Nick. One very powerful bullet. Inventory management is my love language. Well, let's put the trauma behind us for now, because we're joining forces to get you up to speed on the latest and greatest gaming news. We've got a ton of exclusive trailers and developer deep dives, as well as some world premieres that will make you want to punch a boulder inside a volcano. So if you want to keep track of everything, head to the dedicated Future Game Show Steam page to wishlist all of the games from today's show. Once we wrap up, you can also visit GamesRadar.com for follow-up coverage on everything we've got in store for you, including what's lurking behind this trailer-shaped door. Lights, please. Lurking? Okay, let's just get into our very first world premiere. Ah, eu achei que eles eram só... Welcome, loyal viewers, to the Emperor's 99th Intergalactic Gauntlet. Motion Let's meet capture, the latest motion crop of capture carefully e kidnapped dublador. contestants. You don't actually have a choice, but maybe these highlights will change your mind. Take cover! Puta que pariu! Que foda. Que foda. Cara, você customiza o time inteiro. Você controla uma minhoquinha só por vez, tá. Maneiro. Vai ser um Worms Multiplayer Full 3D, é tipo Nossa, ele tá numa areninha, mó da hora. Donkey. Que granada santa. Eu quero jogar isso aí, velho. Eu quero jogar isso aí. The worms are back, and not the kind that hijack your nervous system. No, these are the cute British ones with the holy hand grenades. Worms Galactic is a tactical spin-off coming soon to PC and consoles. But if you're a fan of the 2D style the series is known for, a brand new Worms game is also on its way. And now it's time for some news from our good friends at Capcom. Here is a brand new trailer for Onimusha, Way of the Sword. Que a gente tá vendo se a gente vai receber ele também. Vai ser da hora.
Temos que jogar o demo também, né? A gente tem que jogar o demo desse jogo. Que tá disponível, já tem uns demos, umas versões extras de demo, inclusive. 鬼武者の完全新作です。ダークファンタジーの世界観で描かれる江戸時代初期の京都を舞台に至高の剣撃アクションが楽しめます。本日は新たな要素をご紹介。京都に伝わる謎や現象を紐解くため、とある人物の従者として頑張っている狛犬たち。長期によって身動きが取れなくなっており、武蔵の助けを待っています。Vai ter um doguinho. さらに新しいシネマティックなトレーラーをご用意しているのですが、その前に改めまして本作は9月4日金曜日に発売予定です。それでは特別なトレーラーをどうぞご覧ください。 Mais um trailer. If you live by the way of the sword, fighting is everything. It's warm blood. Pois é, velho. Pois é. É bem isso. É um olho na tela, um no e-mail pra fazer review. The thrill of striking down your foes. O maluco é um barba branca. Ele bate com o negócio no ar e explode o ar. Fight like a demon. Wield the power of the Oni Gauntlet. Like a true warrior. Carve your name into legend. Oni Gauntlet, Become the Oni you were meant to be. Unleash your demons. Onimusha, way of the sword. Wow, that looks amazing. Must be nice to parry all the time without your knife breaking in half. Hey, don't pout. I'm sure the merchant appreciated all the business. Yeah, you're right. I do love that guy. But anyways, Onimusha Way of the Sword is coming to PC and consoles on September 4th, so not long now before you can get your hands on it. Our next game, which concerns one of our favorite shared subjects, zombies, is a side-scrolling brawler set in the Walking Dead universe. Think Streets of Rage with more headshots. Maneiro o visual desse, né? Me lembra um pouco, dá uma mistura meio louca como fala? De Hot diggity dog. Octopath com Guys, you can zomboide. actually play as Negan in The Walking Dead Streets of Survival when it lands on the 18th of September. Make sure it's on your wish list. Now, let's take a closer look at Dioxide, a cel-shaded shooter set in a world ravaged by corporations. Sounds a little too familiar. To the ruined heavens for salvation, for grace is no longer given, it is provided. Do not weep for what was lost to the burning sky, in a world that scorched away its mercy. Esse aí tem queijo de BioShock, né? Final desperate grace. Do not fear the deafening hymn of the factories. Listen to it. Listen. It is the only heartbeat this shattered world has left. Tem quê muito forte de BioShock. Build, if only to forget the sky once knew a sun. Remember, the corporation provides. The corporation provides. The corporation provides. The corporation provides. The corporation provides.
paint the canvas red in Dioxide, which is coming soon to PC. Oh, and while we've got you, a quick reminder to stay tuned for FGS Live from Gamescom, our sister show which airs directly after we wrap up. We'll be passing the baton to the FGS editorial team for even more exclusive trailers and world premieres, so make sure you stick around for that. Here's a little teaser of what you can look forward to. Thank you very much, Angela and Nick. I'm Jules Gill, and I'm also the host of FGS Live from Gamescom. You can join me and Nathan immediately after the Future Game Show for só pra constar, isso aqui vai ter mais ou menos meia hora. E depois tem mais um outro evento que é o Live Concert. Que esse aqui estão falando Make sure you stick around after the show for even more amazing game reveals. And speaking of world premieres, we've got our second one coming up right now for the sequel to a dark fantasy action RPG. Let's check it out. The goddess is dying. Reality crumbles in blood and flame. Diablo? Ascended hero that will sacrifice themselves to save the world. But prophecies are nothing but means of control. And you are no ascended. Shadowborn. Wish lists at the ready because Wolcen 2 is coming to early access in 2027. Okay, here's a closer look at A Short Quest. It's a nostalgic dungeon crawler built with love by 2 developers. Let's take a look, shall we? Eu já vi esse nome em algum lugar. I have a task of great importance. Did you stop banging on the bloody gate? Wrong place, fuckface. Bonitinho. O projeto é feito por 2 caras, né? Que eu tô falando. Take this note to the king. It should be a short quest. A Short Quest is coming soon to PC, and there's a playtest available now if you want to check it out. We've got a high-octane racing game up next. Perfect for a guy who plays a character with such an excellent track record with motor vehicles. And yet they gave Leon a Porsche. Anyway, here's a brand new developer diary for Clutch. Welcome to the playtest. Hello, Future Game Show. I'm Mike Brown, creative director here at Maverick Games. Clutch is a cinematic, open-world driving game where you will take on the roles of Theo and Cass, a pair of sibling racing prodigies who are leading a double life of pro racing driver by day, underground street racer by night. Set across the beautiful French Riviera. We wanted to take players to the French Riviera as well as Monaco because it's a beautiful, aspirational location that's also home to some of the world's best driving roads. And it's also a part of the world that's just steeped in car culture as well as motoring and motorsport history. Our story is a grand, action-packed adventure with really high stakes, but ultimately it's a story about our characters who are flawed, sometimes infuriating, but always lovable. And it's about how these characters find their place in the world and the importance of family. And the biggest impact of a story like this is the greater context, importance, and meaning it gives to the activities that you'll be taking part in throughout the game.
So when you're finishing a race, that's not just ticking off a piece of content. Because of the story, it really matters. In terms of vehicle handling, it's my belief that we need an authentic handling model that has enough depth and edge to it that it will punish you if you drive too hard. You need that ability to mess up, otherwise it can't feel good when you nail it. And in a model like this, it has a really high skill ceiling, so the more you play, the more you're going to feel your skills getting better and better. And that's where the real satisfaction lies in this kind of game. In Clutch, every car feels weighty, authentically mechanical, and they each have a distinct feel and personality. Clutch has a rich and detailed open world where there are new things to see and discover around every bend in the road. In our recreation of Monaco, we have at least represented every road that exists in real-life Monaco. And as you're out exploring these streets, note that the buildings aren't cookie cutters. We haven't made a lot of presets and then repeated the buildings over and over. Every building in Monaco has been uniquely built by our artists. And as you're out driving through this beautiful open world, know that it's a world that's full of challenges and collectibles to reward you for all of that exploration. Clutch is coming to PlayStation 5, Xbox Series consoles and PC in spring of 2027. You can wishlist right now. And for more information, follow us on all of our social channels or check out the Maverick Games YouTube channel for our podcast. Thank you very much. Goodbye. Clutch is coming to PC and consoles in spring 2027. Ange, what's up next? Well, let's change the lighting again. Because it's time for another world premiere. And this one is a sequel to an atmospheric puzzle platformer. Ok, parece interessante. Puzzle platformer. Bonitinho. Multiplayer é legal. Ó o Trine vindo aí, velho. Lembranças de Trine. Local e online co-op, parece interessante. Greek 2. Greek 2 Alliance of the Storms is a stunning cooperative Metroidvania launching in 2027. And now we're taking a look at the latest trailer for Serious Sam Shatterverse, a roguelike shooter set across a multiverse of mayhem. Ooh. All ready to gamble with our lives. Let's fight, you big ugly! Hell yeah! This is the end for you. I need a vacation. Eu já tive a oportunidade de jogar alguns PC and Serious Sam, mas consoles eu on nunca August joguei 31st, mesmo. 2026. That's next week, Ange. So soon. But you know what else is coming soon? And to us all, eventually? Death. Graveyard Keeper 2 is a cozy cemetery simulator where you manage a medieval business, bury the locals, and occasionally harvest their organs for a tidy profit. Let's check it out. O Graveyard Welcome Keeper to 2 your assim, já charming sabia new que ia sair. town. Step 1. Plant your first seeds. Perfect. Step 2. Take care of your adorable animals. They'll pay you back 100-fold. Step 3. Harvest fresh resources from the garden. Organic and locally sourced. Step 4. Send your helpers on a lovely field trip. Look how much they've grown.
Meet your charming neighbor. Does she even know I'm a skull? Or... What a chatterbox. And your loyal companion will help you with every task. Restore your little town, automate your production, and watch your community bloom. A peaceful, relaxing life sim. Another marketing lie? No wonder they're all getting fired. Have fun. Prime your shovels, folks, because Graveyard Keeper 2 is coming to PC and consoles on September 22, 2026. And continuing with games that indulge your morbid desires, join us as you building a cult in co-op. Here's the latest trailer. It begins innocently enough. Building, harvesting the communal garden, making just one sacrifice. But before you know it, your friends will have you stockpiling firearms, riding farm animals into battle, and praising the ancient ones. If your friends tell you, be cool, man, do not be cool. Be skeptical, be vigilant, be cult-free. Friends don't let friends join cults. Brought to you by Concerned Citizens Against Join Us. Join Us is coming to PC and consoles in March 2027. What's next, Angela? Got some gun foo for you, Nick. This next game is a kinetic cyberpunk shooter starring a sentient combat implant. Feast your eyes on the latest trailer for Spine. In this city, you're never really alone. They say the AI keeps you safe. I used to believe that. But I learned better. Tensor calculates, gangs execute. And people like me, we pay the price. Their strongest weapon is called Spine. Combat mode activated. Too bad I stole one. They think they've got it all under control. But every system has exceptions. I'm one of them. Damn, that kind of made me want to do a roundhouse kick. Oh, are you sure? Without warming up? Good call. Wouldn't want to throw out my spine. Which is coming to PC and consoles in 2027. Well, that, the trailer, not Nick's comment, was totally worth a wish list, right? I'm here all day, guys. Yes, yes you are. Anyway, let's shift gears with our first Ones to Watch deep dive, where we go deep on the game the internet is raving about. And with that in mind, here's an exclusive interview with Fuse Games about Star Wars Galactic Racer. Star Wars Galactic Racer. Hey, Future Game Show, my name is Matt Webster, and I'm a co-founder and CEO at Fuse Games, and we're here to talk about Star Wars Galactic Racer, the high-speed, runs-based reinvention of racing set in the Star Wars galaxy. We're combining our love of racing games and Star Wars, and we're doing this with a fresh take on the racing genre. We've got a uniquely innovative run-based campaign mode. It's a campaign mode with real consequence, depth, and breadth. And we think that, combined with racing, is a match made in heaven, because racing games thrive on replayability. The more I play with a vehicle, the better I get, the more I can drive for mastery at a second-to-second level. You're racing with three speeders on the track at the same time, cutting each other up, taking different racing lines, using the different features of the vehicles. You're probably familiar with land speeders, which we have in there, and in our game they're all about drifting and boosting. It's all about keeping your foot on the gas, holding speed through corners by drifting around them. The speeder bike is at the opposite end of the spectrum. It's fast, it's ferocious, but it's fragile.
got a fantastic ability where it can slow down into corners and store that kinetic energy and then do a kinetic burst out of the corner. And it's all about kind of threading the needle in thin lines. And then our final vehicle is something that's brand new to Star Wars, and it's called the Skim Speeder. We've designed this in collaboration with Lucasfilm Games, and this vehicle is more akin to a lower level racing plane. Acrobatic airplanes that gracefully handle corners until they need to flip up onto a knife edge. The Skim Speeder is perhaps the most elegant of our vehicles, with its carving, banked turns, as well as its ability to roll up onto a knife edge and pull high G maneuvers around the tightest of turns. Strapping into a Skim Speeder is an absolute thrill ride. Being in your wide and proud profile, gracefully sweeping through the tracks, and then snapping up onto that knife edge and cutting into the apex. The sound design is fantastic, and then the visuals on top of it of how dramatic the change on the screen is. Our audio team have done a fantastic job on making the Skim Speeder feel like an authentic Star Wars vehicle. Making a new vehicle in the Star Wars galaxy is an amazing opportunity, so we collaborated deeply with Lucasfilm Games to make something that felt uniquely Star Wars. All three of those speeders have different racing lines, and it's where they intersect that things get interesting. This is where the drama happens. And then, of course, we've got the pinnacle racing vehicle in Star Wars Galaxy, the Pod Racer. We knew we couldn't make a Star Wars racing game without including the iconic pod races. Sense of speed is a hugely important aspect of the game, and it's something that we poured a lot of love and attention into. When you then step into a pod racer, the speeds are absolutely wild. The best thing about seeing people pick the controller up is that immediate smile on your face. Wow, this is fast, but this is controllable speed. And when I make a mistake, I have this wonderful audio-visual payoff inside the crashing that's expected, but fair. Star Wars Galaxy Racer is coming October 6th on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. Thank you for watching, and enjoy the rest of the show. Now that is pod racing. Thank you to Fuse Games for the inside scoop on Star Wars Galactic Racer, which is coming to PC and consoles on October 6th. And what do you know? It's time for another world's premiere. Here's your first look at an alchemical action-adventure game. And I'm told that what you're about to see is captured entirely in-engine and built from in-game assets. Let's check it out. Ok. Isso aí foi feito com coisa de dentro do jogo? Com a engine, cara? That was Alchemia, House of Wisdom, which you can wishlist now on Steam. It's coming soon to PC and consoles. Right. This next game sounds like our comeuppance for all the green herbs we've eaten. It's called Trees Hate You. Ah, eu já ouvi esse nome. Trees Hate You. Só que era 2D, não era... Não, era isso aí mesmo. Era isso aí mesmo. As árvores vão te matando o tempo inteiro. É muito bom, velho. É um Kaizo onde todas as árvores querem te matar constantemente. Então, eu não sei se capítulo 2...
Now see, that's why I don't go to the woods unless I know there's a cabin with a typewriter in it. Precisely. The plants get their revenge in Trees Hate You, which is coming out on November 16. And just like that, here's another world premiere for a hand-drawn cooperative golfing adventure. Let's take a look. O bagulho é um toca-fita gigante? Bye Bye Bonnie is coming soon to PC. Nice. And we're following that with a new trailer for Arizona Sunshine, a flat-screen remake of the beloved VR zombie shooter. Step on it! Hey, buddy. I got a bad feeling about this. Go get him, buddy. Holy shit! This is Arizona Sunshine. A third-person co-op shooter set in the zombie apocalypse. You play as Sonny, an unhinged, foul-mouthed survivor, just seeking connection. Hey, Fred. Shit. In the apocalypse, it's always more fun. An online co-op. É tipo Zombieland o jogo. But for this to be a real zombie classic, we had to have split screen. And of course, you can play as Buddy. What a good dog! What the hell have they been doing here? It's dead! It's you! A little man with no power whatsoever. Arizona Sunshine. Wish list now. Gotta love split screen. Take the scenic route through the apocalypse in Arizona Sunshine, which is coming soon to PC. Or perhaps you'd rather wind down with some virtual manual labor and heavy equipment operation? Sure, I know someone who could use the wrecking ball practice. Well, here's an update on Construction Simulator Evolution. Every place carries a story. But not every story is meant to last. Sometimes progress means letting go. Piece by piece, what once stood comes down. Not out of destruction, but out of choice. Because every new beginning needs space. We tear down to reshape the future. Simuladores de destruição. Construction Simulator. Master the art of demolition in Construction Simulator Evolution, which is coming soon to PC and consoles. É basicamente isso. Eles lançam um jogo exatamente igual, sem mudar porra nenhuma, e muda o nome. Our next game is a surreal medieval shooter inspired by the works of Hieronymus Bosch. Gostei do episódio isso aí. Isso é uma mão? É uma mão. Nossa, a câmera é meio... sei lá.
Ela treme demais, eu acho. Ela tá tudo bem, tá tremendo por conta de um quesu gigante andando ali. Que porra, é um quesu gigante. Sem asa. É um quesu sem asa gigante. Survive the Garden of Earthly Delights in Hieronymus, which is coming soon to PC. Get it on your wish list ASAP, but don't close that tab because it's time for yet another world premiere. It's the next game from a beloved Kyoto indie studio. Nossa. Parece aqueles bichinhos da floresta no Japão. Tá vendo? O negócio é o Kyoto Studio, né? Então. Eu achei que o jogo ia ser daquele jeito ali, mas é filmagem, né? É um Tower Defense, bonitinho. Repel the hand-drawn hordes in Pixel Junk Monsters 3, which is coming soon. Drop it on your wish list now and sign up for the private playtest, which kicks off on September 4th. Next up, we've got a developer diary for Ion 2, an Unreal Engine 5 MMO where the sky is your battlefield. Luta no céu? Maneiro. Eu não sei se está rodando travado ou é por conta do... 아이언2의 개발을 총괄하고 있는 백승욱 CBO입니다. do meu vídeo. Tá? 완전히 새로운 MMORPG를 만든다기보다 기존 MMORPG 플레이어들이 아쉬워했던 부분을 그동안의 경험과 발전된 기술을 결합하여 해법을 제시하고자 하였습니다. Então, se quase tudo tá rodando travado é porque o meu PC que não tá aguentando 사라지지 않을 것이므로 그런 분들의 기대에 부응하는 게임을 계속 만들고 있습니다. 아이언2가 그런 기대를 충족시키는 게임이라고 생각합니다. 아이언2는 자유로운 비행뿐만 아니라 하늘과 땅, 물속까지 눈에 보이는 모든 곳을 직접 가볼 수 있다는 것이 핵심입니다. 단순히 넓기만 한 필드가 아니라 공간의 제약 없이 세계를 직접 탐험하면서 진정한 오픈 월드를 경험할 수 있도록 만들었습니다. 안녕하세요. 아이언2 게임 디렉터 김남준입니다. 반갑습니다. 기존 게임들에서 높은 곳은 그저 랜드마크였지만 아이언2는 그 장소에도 플레이가 가능한 공간이기 때문에 탐험의 재미가 더욱 커졌다고 할 수 있고 전쟁 상황에서 창의적이고 변칙적인 플레이가 발생하는 것을 확인했습니다. 보통 비행을 하게 되면 등속 운동이나 가속 운동을 하게 되는데
이렇게 했을 때 실제로 캐릭터는 Os 빠르게 caras têm que 움직이지만 fazer exatamente a 유저들이 cena 느끼는 do cara de 속도감은 branco 느껴지지 vindo 않게 되는 것 cumprimentar o cara de 같습니다. preto com uma 그래서 waifu de branco e 비행 uma 중 waifu de 속도의 preto. 차이를 주는 것에 대해 집중했고 활강이나 바람길, 비행 속도를 Se não 높여주는 fizer isso, tá 서클 errado. 등 다양한 요소를 추가하여 속도감이 느껴질 수 있도록 많은 노력을 기울였습니다. 높은 곳에 올라가 봤을 때 이제 무언가 찾을 수 있도록 Pois é. 탐험적인 요소를 추가했습니다. 무엇보다 그 Não, e aí 전쟁 não é 상황에서 jogo 주변 novo, 시야가 아닌 exatamente. Acho, 공중에서 essa 그 versão é 주변을 nova. 확인할 수 있는 요소가 추가되면서 이를 통해 발생할 수 있는 플레이의 확장성을 열었다라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 도전적인 Se bem que 컨텐츠를 o 원하시는 antigo era 분들은 Aeon. 높은 난이도의 컨텐츠에 도전하면서 공략과 성장의 성취감을 그래서 느낄 수 있고 조금 더 편안한 플레이를 원하시는 분들은 채집이나 몬스터 수집 같은 다양한 컨텐츠를 자신의 속도에 맞춰 즐길 수 있습니다. 안녕하세요. 저는 아이언2에서 아트 디렉터를 맡고 있는 차봉섭입니다. 아트레아에서는 목적지로 향하는 과정 자체가 하나의 경험이 되기를 바랬습니다. 길을 걷다가 문득 시선을 빼앗는 풍경을 만나고 물속으로 들어가 예상하지 못했던 공간을 발견하고 하늘로 날아올랐을 때는 익숙한 세계가 전혀 다른 모습으로 보이는 경험을 주고 싶었습니다. 그렇게 이동하고 탐험하는 과정에서 저곳에는 무엇이 있을까라는 호기심이 자연스럽게 생기는 세계, 그것이 저희가 만들고 싶었던 아트레아입니다. 안녕하세요. 아이언2 풍현섭 기술 디렉터입니다. 언리얼 엔진 5의 새로운 렌더링 기술을 활용해 더 많은 오브젝트를 효율적으로 렌더링했고 넓은 월드에서도 자연스러운 그림자를 표현했으며 시간과 환경 변화에 따른 조명도 사실적으로 구현할 수 있었습니다. 아이언2는 솔로 플레이어들이 할 수 있는 컨텐츠와 파티 컨텐츠가 공존하고 있습니다. 그리고 파티 플레이를 하더라도 큰 부담이 없도록 컨텐츠를 디자인했으니 선택에 따라 편안하게 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 런칭 이후 플레이어분들의 컨텐츠 진행 속도와 플레이 패턴을 면밀히 살펴보면서 업데이트 시점을 결정해 나갈 계획입니다. 특히 글로벌 서비스는 다양한 지역의 플레이어분들이 함께하는 만큼 실제 플레이 데이터와 피드백을 다각도로 살펴보며 글로벌 환경에 맞춰 가장 잘 맞는 업데이트 계획을 만들어 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 이걸 빨리 글로벌 유저들한테 어서 빨리 보여드리고 싶은 그런 마음, 너무 기쁜 마음으로 기대하고 있어 사실. 지금 바로 스팀 위시리스트에 추가해주세요. 9월 17일과 18일 이틀간 진행되는 런칭 스케일 테스트에도 꼭 함께 해주세요. 10월 5일에 플레이해보세요. Mark your diaries for September when you can finally get your hands on Ion 2. Okay, Ange, let's give the good people another trailer. You got it. Here's the release date trailer for Star Trek Outposts Unknown, a Starfleet city builder where you chart alien worlds. Os caras estão querendo começar uma guerra, né? Eles querem colocar Star Trek e Star Wars ao mesmo tempo. Sim, sim. You heard it here first. Star Trek Outposts Unknown is coming to PC on October 20th.
Next up, we've got a brand new trailer for the tactical shooter War Dogs, and I think it's about time we find out the release date for this game. Don't you? You know it. Ah, sim, com certeza. Qual que é esse aí? I'll revive, I'm defeated. Got one. Os caras metem a frase Cash is King no começo do bagulho, velho. Os caras metem Cash is King bem no comecinho. Pre-order and wishlist it now because War Dogs is launching into early access on September 10th. And now it's time to check out The Journey Home, an atmospheric puzzle platformer written by the best-selling author Sophie Lee Robbins. How I got here, I don't remember. I've spent my whole life gazing up at the stars. But I've never seen beauty like this. This place is different. Time has stopped. Or was it ever even moving at all? Everything, all at once, illuminated. There's something here, and it knows me, all of me. Just beyond my reach, there's a face, a voice I know better than my own, pulling at me. Whatever is waiting for me out there, has been calling me my whole life. I have to find out what it is. The Journey Home is coming soon to PC, but there's a demo out now on Steam if you want to check it out. What's next, Nick? Well, we've got some news about Moonlighter 2: The Endless Vault, the beloved shopkeeper RPG, which is currently in early Moonlighter que access, saiu há but pouco tempo. for how much longer? Saiu não, né? Porque colocaram de graça na Steam há pouco tempo. Vai vir o 2. This shop isn't your choice. It's your duty, your legacy. And it gives you a chance to learn how to read the room, to pick your battles, Saíram do to full know pixel art pro full exactly 3D. what's worth keeping. You learn that not all fights are won with steel. Some are won with patience, some with care. Because greed will fill your pack. But only wisdom brings it home. Driven by heart, you balance both worlds, not to escape your legacy, but to own it. This is who you are. Moonlighter 2: The Endless Vault 1.0 release lands on September 2nd for PC and consoles. Don't miss it.
For this next trio of trailers, we're going to pass over presenting duties to some awesome HoloLive creators. So, while we go hit the safe room for some green herb smoothies, please welcome Shiori Novella and Vestia Zeta to the Future Game Show. How's it going? Thank you, Leon and Grace, or Nick and Angela. I'm Shiori, and this is... Hi, I'm Zeta. And we're so excited to be here with you guys. Alright, let's get into it. First up is Everwind, a first-person survival game where you and your friends command a flying ship across a shattered sky. Isso aqui é uma coisa que eu quero testar jogar algum dia com o pessoal. Que é tipo os jogos de sobrevivência onde todo mundo tem que fazer uma função no caso aqui num barco voador. Maneiro. Eu só não sabia que você tem que montar o barco também. Qual o nome desse? Ever? É, então, é o Minecraft 3 Everwind. Isso aí eu quero ver. Everwind is coming to consoles in 2027 with a major update coming in September. But, what's next? Next is... Ooh, this one's a good one. Sword Sage Awakening, a third-person action RPG where you take down beasts from Chinese folklore. Even better, there's even a cute red panda friend. Então, não sei porque tem um logo da Intel ali do lado da Steam. É, se abrir no MD ele explode. É. Prioridades, né? Prioridades. Sword Sage Awakening is coming soon to PC and consoles. But you can wishlist it now on Steam. And you could because it looks really cool. It does look really cool. We have one more game to show you before we hand it back to Nick and Angela. Here's a new trailer for The Sinking City 2, a survival horror game set in a creepy Lovecraftian world. Falou de Lovecraft, já dá até ficar tenso até. Oh, that looks so cool and spooky. The Sinking City 2 is out now, and it's coming to Switch 2 in 2027. Enjoy the monsters then. And with that, we're out of here. Thanks for having us, Future Game Show. Thank you for having us. Now back to Nick and Angela. I mean, Leon and Grace. I love you! Thanks for stopping by.
And as for what's next, we've got our second Ones to Watch deep dive. Here's an interview with the team behind Tides of Annihilation, a fantasy hack and slash set in a fractured London and inspired by Arthurian legend. Ah, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Deve ter faltado uma coisa. Faltou aqui, ó. Quando você salva as coisas, você tem que vir aqui no single run I am the co-CEO e clicar para of Glow Games update and the aqui. game director of Tides of Annihilation. Se Tides of não Annihilation atualizou tells aqui a porque não story colocou as coisas inspired aqui, by então tem que Arthurian colocar legend. However, Chrome we aqui, did not want simply to Browse reproduce the aqui, existing mythology of King remapeia, Arthur in its entirety. aí We volta wanted to aqui, approach consegue it puxar as from the coisas do Chrome perspective of do... Chinese developers and transform it into Breu. a fantasy game. Although the game is based E aí on dá pra Arthurian legend, clicar aqui para the enviar pro entire Discord, ele story vai mandar has lá been reinterpreted from pro our perspective as developers. nosso bot. Gwendolyn's da background ideia is de one of pegar the as main informações. elements of the Então, game's aqui, ó. story, so I can reveal a little about who Pode she mandar. is at the beginning of the bot game. manda pro At the outro, start, os Gwendolyn is an ordinary dois person from the modern world atualizam. who becomes caught up Vai in the ser a disaster Fer e caused o by an Vini mesmo que invasion vai from another transmitir. dimension. As a modern person, she's thrown into a hostile and malicious other world. While she's there, she receives E se a encouragement gente from abrir her aqui o full companions screen and agora gradually tem a grows into tela a commander do capable som of inteira leading the knights. Use it da transmissão. to command your spectral knights. We wanted to present a point at which the game has settled into a relatively stable rhythm, and the combat systems are being used more fully. As a result, the section being shown takes place around the middle of the game, and features a relatively high level of combat intensity. Combat is at the heart of the experience, because this is ultimately an action game. We want as many players as possible to experience the enjoyment of action games when they play it. For that reason, we have carefully refined the combat system. This includes the knight system, which gives players Nossa, é access muita to a coisa greater na variety tela, of velho. character Eu builds. ficaria Players perdido. can combine these elements to create many different combat styles. The concept we developed is something I call the dual frontline battle system. This system allows the protagonist to fight alongside the knights she summons, working together with them in battle. I wanted to introduce more companions into combat, so that the player would no longer feel alone and would have the sense that other characters were actively supporting them. Our game is primarily an action-adventure game, so it has two central elements. The first is, of course, combat. The other is exploring and adventuring through another world. The adventure side of the game also builds on the important feature of the combat system, the knights. During exploration, the knights provide the protagonist with a wide range of abilities and assistance. The main purpose of exploration is ultimately to support the combat experience. At its core, combat remains the game's most distinctive feature. Exploration gives players additional resources, more room for error, and a wider variety of builds to discover and develop. Ganhou To pichu give an de example of sentiu. how the knights fight, we currently have the main knight, Bedivere. His design is centered on speed and fluid connectivity, allowing players to perform combinations easily and smoothly. He therefore has linked light and heavy attacks. Palamedes, the first knight, is primarily built around charged attacks, so the player has to recognize and take advantage of the right opportunities. And Kay, the time knight, needs to deploy time bombs at crucial moments. These can interrupt enemy attacks and also temporarily stop time. Each of our knights has therefore been carefully designed. We wanted each knight to feel different to control and to offer the player a distinct kind of enjoyment. How is this possible? This is the first time we're formally introducing the knight Lancelot. He's a very important character within the game's story, and he also has a highly distinctive presence during combat. He can closely follow Gwendolyn's movements and perform coordinated attacks with her, creating the feeling of a sword dance between the two. With Tides of Annihilation, our hope is that our first project as a studio will be recognized by players within the action game genre. We hope that, in the eyes of players, our finished work
will be considered a worthy and accomplished action-adventure game. Damn sorceresses. As for when the game will be completed, I think we simply need to continue working harder so that we can finish it and bring it to players as soon as possible. Thank you all for your interest in Tides of Annihilation. We sincerely hope that players will enjoy the game when it comes to PlayStation, PC, and Xbox. Thank you. Shout out to Eclipse Glow Games for the insight on Tides of Annihilation, which is coming soon to PC and consoles. All right, eyes up if you like co-op games, as we have some exciting news to share about the latest entry in the We Were Here series, We Were Here Tomorrow. Now, if you're not in the loop, this is an asymmetrical co-op game where you use walkie-talkies to solve puzzles. And we're about to find out when you can start playing it. Olha só, Gabs e Peach vão poder jogar um novo. The walkie-talkies are back. Testing. Eagle 1 to Eagle 2. Eagle out. Do you see that canister behind you? Does that fit in there? Call me big brain. So all my drawings, they're all black and white, so I could probably only go based off shapes. Okay, well it looks like a bud and it's spiky. Sorry, come again? I like this one. I'll take this one. Oh. Let's see what this does. Whoa! Get it off of me, get it off. Oh yeah. Oh yeah. Oh no. Hey! We sent the lasers through these lasers, which sent all the way to the other lasers, down back to these lasers, and boom, we're out of here. Let's go! We did it! Check this out. Wait, Exato. did we do that? Fantastic progress. Ah, deu o negócio errado, peraí. Já tá Let live your lá? best friend know that We Were Here Tomorrow is launching in October for PC and console. And while you're organizing a co-op session, let me pique your interest with another great game. Guns of Eschaton is a Souls-like shooter set in a world imagined by Viktor Antonov, the creative mind behind Dishonored's Dunwall and Half-Life 2's City 17. Here's the latest trailer. This place is an inevitable conflict. It approaches. This world will burn. It starts with you and ends with you. Pra mim tá certinho, só não sei se pra você tá. Pra mim tá direitinho. You must die for you to survive. Wishlist it now because Guns of Eschaton is coming to PC and consoles in 2026. Now, what have you got for us, Nick? Well, I think another spooky mystery is in the cards, quite literally. Hillthorn is a card-based detective game where knowledge equals progression, but don't take my word for it. Jogo de detetive. Nossa, eu gosto pra caralho desse tipo de jogo, tá? Com esse visual, principalmente. Ele parece meio que um jogo de solitária, mas de acordo com o que você vai jogando em cima do outro. Esse aqui eu vou querer jogar, vai ter esse aqui eu vou até guardar no meu wishlist. Na moral. Hillthorn. If that trailer made you want to unravel the mystery of Hillthorn, great news.
It's launching in November, and a demo is out now on Steam, so you can go check it out after the show. Now, you're probably wondering why we're suddenly in a broadcasting studio. Kinda, but I'm really just digging the jerseys. And if I had to guess, though, I'd say it had something to do with our next world premiere. You're always one step ahead of me. Here's the next game from the team that brought you Journey to the Savage Planet. Esse daí parece ser bom, velho. Eu acho que a palavra rock deu uma quebrada nisso, tipo. Cooperative. Competitive. Hockey. Juro que eu tava esperando qualquer outra coisa, menos hockey. Breakaway Hockey League is the first modern hockey game coming to PC in nearly 20 years. It's a fast, skill-based 4x4 hockey game where every player controls a single skater. Expect non-stop highlight reel plays and no sitting on the bench or in the penalty box. And I am totally keeping this jersey, by the way. Oh yeah, me too. Anyway, it's coming soon to PC, so slap it on your wish lists and sign up for future playtests. Now, we need to get changed and make our way out of the studio. So, for this next part, we're going to throw it over to a series of back-to-back trailers, starting with a world premiere. Justo. Pela roupa dá pra esperar já. É Battle Royale. Parece Battle Royale isso aqui. DNA Nemesis. Parece Battle Royale genérico. Isso aí. World War 1, ali. Come on. Ah, o GTA 6. Pode parecer um sítio. Nothing exciting ever happens around here. Police Simulator. Tá zoando, mas vai que é, velho. Police Simulator. Police Simulator. Your badge awaits. Wishlist now. Ok, já tinha visto. Ok. I summoned you, my brother. There are things to be done. The armory is open for you.
Ah, esse é o 2? Eu não vi o 2 ali. Move to the portal. My father has to be removed. Join us or die. Someone has to kill the nail crown. Não sou Hey, muito de I jogo just saw Michel this in também. our green room. What do you got? Ran out of coffee, morale is gone, everyone is exhausted, itchy, tasty. We should probably be worried about that. Yeah, let's just play it by ear. Camera's still rolling. Oh. Welcome back, everyone. Here's a new trailer for Resonance, A Plague Tale Legacy. Plague Tale é aquele dos ratos, né? Essa é a continuação dele, provavelmente. Disponível amanhã. Resonance of Plague Tale Legacy is out tomorrow, August 27th for PC and consoles. Don't miss it. And speaking of plagues, we're following that trailer with a closer look at Exterminauts, a cooperative shooter where you play as a pest control crew. Exterminauts was revealed yesterday, but we've got the inside scoop direct from the developers. Hey, Future Game Show. I'm Vincent from Behavior Interactive in Montreal, Quebec, and I'm creative director on Exterminauts, which is a co-op PvE shooter where you're part of a blue-collar crew whose job is to repair and exterminate. It's fast, relentless action that rewards teamwork, creativity, and skill to get the job done. Thankfully, you have all the weaponized power tools at your disposal on your work shift. This includes not only guns, but a variety of special weapons to deliver crazy elemental damage, and a special power clamp that activates your overdrive system to use in all sorts of utility and combat situations. Exterminauts takes place on planet Tien, where a new miracle energy source was discovered called polymorphic plasma. There's just one problem: alien pests. This plasma is like honey to them. They'll tear through infrastructure, machinery, and entire facilities to get at it, causing chaos across the planet, and this is your problem to fix. You might have seen the trailer we released yesterday. We wanted to kick things off by showing the tough, blue-collar style the Exterminauts have and focusing on the gear and the tools they use. Even if they have a job to do, we wanted to show off the frenetic action right away, but also the comedic undertone that's always ready to creep up. The game's core loop is a 20 to 40 minute run that begins with players selecting a work order from the job board, gearing up, and punching in. Once deployed to the work site, the mission is simple: fix, fight, and collect. Players repair damaged infrastructure, exterminate pests, and gather valuable resources while completing contract objectives. Every job culminates in a hectic final stand, holding the line against waves of pests while waiting for extraction. É meio que tower defense que você vai ajeitando as coisas antes do tempo de extração, que é o tempo que você tem para sair do lugar. For the next shift before punching in for the next contract. After almost 5 years of working on this game, at this point, I'm just excited for people to discover the experience at large. If you want me to pick one, I'd pick the special weapons. Man, I love our special weapons. Shooting a massive behemoth with a cryoblaster or with the stasis railgun is just one of those satisfying things ever. Exterminauts is coming to PC and consoles in 2027, and we'll have more to share about the game over the course of 2026. And in the meantime, you can wishlist, pre-order, and check out our social pages.
Exterminauts is headed to PC and consoles in 2027, so get it on your wish list now and keep an eye out on socials for more info. Now, let's take a hard pivot into the world of Mr. Records, a vinyl shop owner with a rhythmic imagination. Psicodélico pra caralho. É um ritmo game. Good morning. Saya. Joguinho cozy de vender esses aí de noite ser caótico pra caralho. Mr. Records. The adorable Mr. Records is coming soon to PC and Nintendo Switch too. Now, we're closing in on the end of the show, but don't let that fool you into thinking we're out of surprises. Nope. In fact, here's a world premiere for an anime-inspired indie game with jaw-dropping pixel art. A descrição me chamou a atenção, vamos ver. Maluco. Os caras trabalharam nisso aqui, viu? Dando uns counter muito bom. Last ditch effort. That was your first look at Last Ditch Effort, which is coming in 2027, but you can wishlist it now on Steam. And now we've got a gameplay presentation for Into the Wind, a dreamy delivery simulator where you pilot a Eu já sentient vi o motorcycle. nome desse e eu tinha visto que ele tinha uma pegada muito parecida com Híbrida da vida, só que 3D. Hi, I'm Robin from Bloom and Gloom Games, and this is a gameplay sneak peek at Into the Wind, a cozy adventure where you take over your missing uncle's delivery firm and drive, fly, and run deliveries together with your trusty sentient motorcycle plane, Hermes. Let's get started. É um... Qual é o nome do... We are saving up for some engine upgrades for Hermes for a race in a few days. So let's go down to town and see if we can find some packages to deliver. Different types of cargo affect driving and flying in different ways, and more challenging deliveries means more pay for your efforts. Today, we're looking for something fairly chill. This red sign means they're looking for some delivery help. Let's see what they have for us. Looks dangerous. Too lively. Parece perigoso, Some heavy beleza. ones. They'll bring in a good deal of money, but the weight will make it hard to fly. So let's pick a good route and stick to the road. As with cargo, there are different kinds of jobs that come with different challenges. The job we picked up is a standard delivery to Falco Homestead, meaning we can take our time.
We could also stop in the villages we pass through to pick up new jobs or browse the shops for new parts or customizables. Currently, we're fully loaded, so we'll just refuel before we continue. Pirates ahead. With our current load, we would have a hard time fighting back or flee without damaging our cargo. Better to pick a way around instead. And here we are. Let's just pick up the right thing and head inside. Ai, tem que pegar parte do bagulho para entregar. After delivering our heaviest package, we're now light enough to fly. Launch pads are not necessary to take off, but they sure help. Let's go back to those pirates and chase them off for an extra reward. Flying offers a great deal of freedom and potential for aerial acrobatics, and we will use what we can to get behind the pirate airplanes for a better shot. Our weapon today is the machine gun, so we have to get up close in tight dogfights to get in a fast burst. Pirates come in packs, and we need to take them down one at a time while the rest are bombarding us from several directions. If we take down the leader, the whole bunch will flee, presumably back to the hotel bar where we could visit them later if we wanted to. Phew, finally got rid of them. But pirates are not all you have to watch out for in Santa Rosa. Occasional landslides, the weather, and not least of all, local traffic. As the day is coming to an end, we head back home for some upgrades and rest. With that, we are at the end of our gameplay sneak peek of Into the Wind, and now we need your help. The game is still very much in development, and we are preparing for playtests in the near future. Head over to our Steam page to wishlist and sign up for the playtest now, and come join our Discord to follow Into the Wind's development up close. Cheers! Estou indo. Into the Wind is coming soon to PC, but you can sign up for the playtest now and join the official Discord to chart its development. Okay, what's next? You guessed it. World premiere. World premiere. Here's a brand new entry in a beloved series of strategy games. Legends speak of a world once whole before the shattering plunged it into darkness, and of a crown of creation guarding the memory of all things. Wielding shards of great legacy, the lost lands could rise once more, to be explored, to be claimed. But deep beneath the forest boughs, the greed has learned to rule. Kingdom, tá. É um Kingdom. Quando começou o visual meio pixel art anterior ali, eu fiquei tipo, tá, é o jogo do Aruid, né? Tá, eu esqueci o nome, é o Kingdom. Reclaim the land in Kingdom 3, Rising Realms, which is coming soon to PC and consoles. And continuing the fantasy theme, this next game has you catering for weary heroes in a cozy tavern. Ooh, I've got a great recipe actually. You take a red herb, mix it with a green herb, add a little seltzer water, and it fixes everything. Hangovers, chainsaw wounds, trust me, it's awesome. Let's hope this place can do better than Raccoon City hospitality. É da Wizard isso aí? Tá, a ideia do jogo já me ganhou porque eu gosto da ideia de ser um dono de taverna que dá quests pros outros. Cuida da loja. Se o foco for a mulher ali. É isso mesmo, é um Tavern Simulator. Long Rest Tavern. That was your first look at Dungeons & Dragons Long Rest Tavern, which is coming to PC in early 2027. Right, Dungeons & Dragons, time for our final ones to watch deep dive of the Gamescom showcase. Now this time we're focusing on No Law, a cyber grunge revenge thriller from the team that brought you The Descent. In fact, here's Neon Giant themselves to tell you all about it.
You hear about this Gardner guy going after the mayors? I'm Tor Frick, and I'm creative director here at Neon Giant, working on No Law. No Law is a cyberpunk immersive sim. By that, we mean it's a game where player agency is at the game's core. The player is free to play and explore the city of Port Desire however he pleases. We provide you a toolbox, we provide you with abilities and actual tools to use, and instead of building a problem, a puzzle, if you will, where we design a solution for playstyle A or playstyle B, we just lay it all out for you in a more loose manner, and we just say, you go have fun, and we will just try and build a world and systems that will just handle whatever you're attempting to do. Nobody sees him go in. So in our recent trailer that we showcased at ONL, we wanted to showcase how the player can approach playing the game in various different ways. It doesn't matter if you want to play the game balls to the wall, guns blazing, or shotgun to the face, or if you want to tinker more with explosives, hacking. Any of those things are viable ways to play the game. It's a narrative-driven game, but we also want the game to narratively react to how you are playing it. So Port Desire is perfect for our kind of game, humor, attitude, spectacle, in the sense that there literally is no governing set of laws. There are rules, there are consequences, which fit right into our gameplay of whatever you do, there will be follow-ups, there will be consequences, which is very exciting for us. Not only did we want to create a city that felt grounded, it also needed to be the kind of place where an adventure and a game like this can take place. We've chosen to build a smaller city, but just make sure that it's super interesting and super rewarding to explore. This is the kind of game where you go into an apartment and you try to find the clues. You go like, what happened here? We don't want the world to feel overwhelming. We want it to feel big, but we are much more interested in making something that feels layered and dense, where the player on the way to that apartment is like, I'm gonna go here, I'm gonna investigate this missing person. And you go like, ooh, wait, there is something around the corner. I can see that there's a door ajar in this apartment building, and there's like a dead body in there, but I can't get in. How do I get in? We want that kind of distraction where as you're moving on your feet through the city, if you see an open balcony, you can probably get up there. And again, we're not telling you how or where to go, but we want you to kind of choose your own approach, choose your own playstyle, and choose how to get there. The guns are big and heavy. You know, if they jam, you know, it's the kind of gun that you can hit someone over the head with, right? Like, we want that feeling everything we do in the game. No matter if it's, you know, the chunky computers to the, you know, the weapons to the mechs, all throughout the game, we wanted to have that grounded physical feel. And a mantra we had from day one was, if 100 people play this game, there should be 100 different user stories. We really want this to be your story. We don't want to force you into telling you, and this is how Gardner solved all the problems. It's much cooler if you tell us, how did you do it? So every single NPC in the entire game can be killed. Not saying you should, but death is always permanent. Eu fico meio perdido quando é questão de jogo, that shop is pretty much effed and has to close down. Fica naquela coisa de, tá, se o objetivo é esse, a maneira que eu tenho que fazer é essa, às vezes. No longer have a way to buy guns. This can definitely put you in certain predicaments as far as knowing what to do. So we have put one safeguard in place, is that if you kill some of the absolutely most major characters, the game will tell you, it's like, just so you know, you did this. You're free to continue your adventure, but this character won't be able to help you. Are you sure you want to carry on? And that's just our way of saying, it's your responsibility now. You can't go on Reddit and say, I don't know what to do. No Law is coming to PC and consoles in 2027. Thank you so much, and enjoy the rest of the show. A lot of stories about how you operate, Gardner. Are they all true? E você ainda controla um tiozão.
Thank you to the folks at Neon Giant for that window into the world of no law. Wishlist it now because it's coming to PC and consoles in 2027. And let's keep things moving with an action game set in the Warhammer universe. Here's the latest trailer for Age of Sigmar Deathmaster, a Metroidvania where you play as a sneaky little Skaven. Finnick escapes cage. Jogo no universo Warhammer. Cadê o Roger? Noises in the corners. Finnick kill slays. Finnick ascends. Needs checking. Yes, yes. Everything. I hear something. Yes, yes. It was. Can't hide now! Keep saying that. What's that sound? É o Shank, só que rápido. Finnick will beat Death Master. Rise through the ranks of the Ratmen in Warhammer Age of Sigmar Deathmaster, which is coming to PC and consoles in 2027. Now, fair warning for all you horror fans out there, this next game is no joke. That's right, Ritual Tides is set on a remote British island full of Lovecraftian creatures, and the team at Vertpaint have put together one hell of a trailer. You ready for the grand finale, Edge? Ooh, whatever it takes. Count me in. Where am I? Well, you didn't die. How very interesting. Please, come, join us. Oh. Thanks, Walter. We have a lot to discuss. Isso é o que? Se um dos mitos tivesse acordado e controlado alguma parte do mundo? As well as your nightmares, Ritual Tides is coming to PC and consoles, and you can wishlist it now. The great work continues with new hands. Ange, what's going on? I thought this was the end of our show. What is this place? Looks like an abandoned toy factory. Oh, they're building something big out there. Oh, whatever it is, I think we're trapped. Listen, so while you guys watch our final trailer, let's me and you look for some animal medallions, chest plugs, precinct keys, I don't know. Oh, a
crank. There's always a crank. Always thinking. Enjoy. Ah, tá, o Playtime é aquele... Tá, já sei qual que é... De que universo que é esse bagulho. Experience the Poppy Playtime universe from a new perspective and escape from Playtime, a co-op survival horror game where you play as a crew of misfit toys. Hit that wishlist button and tell your friends, because Escape from Playtime is coming soon. But with that, we've officially reached the end of the Gamescom showcase. Mission accomplished. But guys, really, don't go anywhere. FGS Live from Gamescom is airing right after this, with even more exclusive trailers and premieres that you don't want to miss. And the fun continues on August 30th for the FGS Best of Gamescom, where our editorial team is taking you onto the show floor for a debrief of the biggest news from the event. And in the meantime, remember to head over to the official Future Game Show Steam page to wishlist everything you saw from today's show. And you can also check out GamesRadar.com for all the follow-up intel. I'm Nick Apostolidis. And I'm Angela Santalbano. And this has been the Future Game Show at Gamescom 2026. Look at that. Yeah. E na sequência, o Live from Peggy 18. Pelo que eu entendi, é tipo meia hora direto. Trailers. What a way to kick off the show. This is FGS live from Gamescom 2026. I'm Nathan, this is Jules, and that was Bolt Gun 2. I'm sorry to interrupt there, Nathan, but I bloody love Warhammer, and I love the fact that we were able to bring you not one, not two, not four, but 3 reveals in one with that trailer. Bolt Gun 2 is coming out on October the 14th. It's got music by the legendary Mick Gordon, and we have just seen that Vashtor is making an appearance as a primary antagonist. It is going on my wish list, and it demands to be on yours as well. There's plenty more where that came from, though, because over the next 30 minutes or so, we're going to bring you brand new trailers, gameplay deep dives, and world premieres that, no offense, you are simply not ready for. You really are not, but we're still going to keep the action high right now by taking a look at a release date reveal for Blackwood. This is a big city. The perfect set. Crowded, chaotic, concealed. Learn very early where to stand. When the light forgives, what it exposes. Don't touch me. They call action, and I move. Because I know how scenes fall apart when no one takes control. Man, you've always had a talent for dragging people into your mess.
You don't talk about your past much. Nothing interesting there. I doubt that. We need to get out! Now! The violence isn't the point. It's the choreography. Blackwood Act 1 is coming to PC on September 16th, so wishlist it now. Tell you something, I'm always getting in fights at Subway. You mean on the Subway, right? Like in the game? No, at Subway, the sandwich shop. It's something about all the bread. Right, okay. Up next, it's time to go to the truly chaotic world of Crimson Moon, a game whose tagline sounds like trying to wake up an angry teenager. It's time to rise, violent ones! Oh, that was lovely. That was really nice. Well done, mate, well done. A game so violent that peace itself had to take out a restraining order against it. That was Crimson Moon. And you and a friend can crush, stab and obliterate everything in your path when the game comes to PS5, Xbox and PC on September the 1st. Now from piles of bodies to a complete lack of them entirely. It's time to talk about Rivage, a new immersive sci-fi puzzler which asks you to find out what exactly happened to your missing crew members. Where did they go? Where are they? Up there? Are they down here? Nope. Perfect. Time to reloop. Vesta. An exoplanet capable of harboring humanity was our new hope. My team and I were sent here to the Ares station to study it. But everything went wrong. We only have a few hours of power left, and we have to expect another wave of phenomena. We need to find a way for everyone to live. I only did this for the good of the mission. What's gotten into you? You don't understand anything. Tick tock. I'm finishing what I started. And you can trap yourself in the time loop that is Rivage when it releases on PC, PS5, Xbox Series S and X on September 22nd. Now, Nathan, you know that thing that you wish for as you drift off to sleep every night? Oh yeah, that someone would take the best level from Titanfall 2 and turn it into a full game. Well... has it happened? This is Tempus Vitae. He's quite excited. Hello, Alex. My name is Boris Oswald. I'm the one that left you back in your flesh. I don't know how much you know. We are in the Theta Space Station, year 2185. Thea is no sanctuary. You've seen it. It's alive. And now the lawkeepers, they want what we made.
They must not have it. Look for the remaining scientists. Vincent Hayes is their leader. Help them. He'll help you. It's not just the soldiers, Alex. This future is cruel. Doomed. You could be a trap yourself yet. What else is left? Pessoal, bem maneiro. Por mais que eu não gosto de shooters e tal, esse negócio de controle temporal eu acho muito maneiro. Help us start over. That was Tempus Vitae there, letting you hop between two of the darkest timelines possible. And fun fact, we actually saw this game 3 years ago in Brazil and have been desperate to bring it to you, so it's lovely to have it here on the showcase. So get a jump on the game when it releases in 2027 by adding it to your wish list now. And tell you what, why not just head to the FGS Steam page and wishlist every single game we've covered so far? Show those devs some love. But next up, keeping with the sci-fi theme, we have Neon Abyss 2, Gostei which da ideia dele. quite an Por mais que eu exciting não gosto muito de announcement. shooter, mas Tempos Vitae. Ah, o 2 é co-op? That's right, Neon Abyss 2 is coming out of early access very soon, so get ready to team up with friends, wield some truly mad weapons, and conquer the abyss. But you know what, Nath? I think it's time that we too conquer our own fears. I think it's time that we gave the people at home a world premiere. So let's be brave little boys and set sail into the unknown. We can do it! Nossa, esse eu gostei do visual, tá? Não do personagem, do ambiente. Do personagem eu acho que gostei. Mas é bonitinho, né? Eita, dá esse jogo pra caralho. That was Matalots, a charming seafaring adventure where you take a mostly useless crew and whip them into shape. It's coming to Steam Early Access in 2027, so add it to your wishlist now. Now, as you can maybe tell, it's quite sunny here in Cologne, so while I apply suntan lotion to Jules' head like a plaster, why don't you enjoy these back-to-back trailers and just soak them all in? Bring it to me. Yeah, you got a lot to work with. Meet Pawn, a tanuki with a good Ah, o heart Tanuki, and eu a já vi talent for trailer desse doing jogo. things later. Esse é um Tanuki que faz entregas. The Matsuri Festival is right around the corner.
let's just say he has seen better centuries. So Pawn gets to work. A letter here, a package there, and a totally necessary backflip to top it off. Friends to make, games to play, activities to do, stories to share, and a little quiet pride in a job done just right. And our Pawn, he's ready to make a difference. All it takes, one long summer to fix what matters most. Tanuki Pawn Summer. Wishlist now. Meu Deus, simulador de atendente de voo. Welcome to Plane Airlines, rookie. Your new dream job consists of boarding passengers and attending to all their needs during the flight. Just make sure they're human. Eu acho que tem até referência quando... Weird things can happen on the job, but the company insists you remain professional about it. Check for any abnormal features, behaviour, or conversation. If you do spot something, deal with it. Because whatever goes down, whatever choice you make, you can't go back. You have to live with it. Because the company believes in ownership culture. See you on board, newbie. Eu gostaria de ver alguém jogando isso, mas jogar não, velho. Jogar não jogaria, mas assistiria alguém jogando isso fácil. Alô, Hudson! Nightmare só com cachorros, né? É um Little Nightmare com cachorrinhos. Haunted Paws. That was Tanuki Pond Summer, Haunted Paws, and the truly creepy-looking night plane. Now, as somebody who's only recently gotten over their fear of flying, I don't think I'm quite ready for the fresh hell that was going on in that game, but you should wishlist all three, and of course wishlist all of the other games featured in the showcases so far. Of course. Now, I don't want to panic you even further, Jules, but the game we have coming up... Okay, that wasn't the scary part. The game we have coming up next is both a horror title and also a world premiere. Ooh. Ever since I was little, I always wanted to be like the girls on TV. Meteram Disney Channel no rolê. Maybe, but that's why we're gonna stick together. Right? Just say yes, yes, yes. I already bought the dress myself. The one for you, there's no one else. Say yes, yes, yes. Don't need to throw it back. I know it's worth it. E algumas escolhas meio estranhas também. Eu não sabia se o jogo inteiro ser só. If the Disney Channel made a Hannah Montana and Silent Hill crossover, it would look a little bit something
like Sweetheart, a new rom-com survival horror game set to come to Steam next year. Now, in our next game, which is a co-op title, you have accidentally murdered somebody and need to work together with friends to hide the body. We Are So Cooked. No, don't worry, no one will ever find the body we hid. No. That's the name of the game, We Are So Cooked. The other, that's a dark secret that we can't have on camera. Yeah, delete that last bit. Yeah, we'll go again. Don't worry about it. We are so cooked. Welcome to Emperor Nero's, the safest luxury resort on the Las Vegas Strip. Ugh, filming another hotel advert. This better make my ex jealous. Stay in our world-famous Emperor Suite. Our staff are always happy to help. With 24-hour state-of-the-art surveillance. Hey, can I get another shot? Not tequila. The camera angle, you fool. Our canine concierge is always on patrol. Relax by the gorgeous pool. And try your luck on our casino floor. We have you surrounded! Shit! We are so cooked. Já coloquei esse na lista. You know, I've actually stayed at this hotel once. Legally, Não, é pior, não é um rating de baixo orçamento. Put your friendships to the ultimate test when We Are So Cooked launches on Steam October 15th. But you can wishlist it right now. And you know what I'm going to do right now? What? I'm going to leak our next world premiere. pior do we que discussed this off rating de camera. baixo You can't do orçamento. that. You cannot leak it. They'll find you. They don't know nothing about me, man. I use a VPN. Be that as it may, you can't leak our next world premiere because it's up right now. Oh. Ribbit. Pois é, velho. O nome de um deles é Sapo. Amphibian is coming soon to PlayStation 5, Switch, PC and Xbox, so get it on your wish list now so that you know exactly when it hatches. Do tadpoles hatch into frogs? Does that make sense? Oh, you put me on the spot. I don't actually know. I'll tell you what, we'll Google that, and while we do that, why don't you take a look at this next world premiere? Double trouble, mate. Do tadpoles... No, don't look at that. put the VPN on. Put the VPN on. Eles estão colocando um com visual maneiro e um com uma tentativa de visual full realista que fica estranho. That was the world premiere of Prospera, a rather unique city builder in which you can play in the first or third person. Build your city from the ground up and walk through its streets when Prospera comes to PC next year, with a console release planned for the near future. Now, our next game sees you play as a zombified child who is accompanied by the cutest of companions. Oh, like a dog? No. Oh, like a tiny little robot? No. It's a Medieval nasceu, já This joguei. is a part. Eu acho We que need to eu talk joguei uma about your definition of prévia cute. dele, então, porque a gente jogou aqui em live, inclusive. Será que eu tô confundindo o jogo? Você joga um mãozinho. Nossa, que movimentação estranha.
Ah tá, o seu personagem já é um zumbi, tá. Você tem um amigo braço. A part is coming soon to Steam, so get it on your wish list so you know exactly when you can get your unsevered arms on it. Up next, we've got some back-to-back trailers for you that go in the following order: Medieval, Viking, and as a great man once said, space! Não, acho que eu realmente estou confundindo os jogos, porque ele não tinha esse lance de construção. Mas o logo parece muito. Ah, esse é o Viking, não sei tanto. Nossa, parece muito. My favorite client. Só que, né? Valheim, você tá num ambiente onde você tá sozinho, não tem jeito. Não, esse é Viking Dynasty. Deve ser do mesmo grupo, inclusive. É, o nome é parecido e geralmente os caras, quando faz o jogo da mesma empresa, colocam um nome igual. Esse aí é maneiro, Young Sons. Acho que ele vai ser exclusivo de Xbox, pelo que tá ali. That was Medieval Dynasty, Viking Dynasty, and Young Sons, all of which you can wishlist now by heading to the FGS Steam page. Now, I'm going to introduce our next game using just 4 words. Ooh, go on then. Cyberpunk meets Cooking Mama. I am so in. This is Nivalis Nights. Only the dreamers know how to wake up. And when they open their eyes, they're here in the real world. Cooking Mama. Estou curioso. Did you ever have deja vu before? That you have lived this exact moment? I'm going away, kid. But don't worry. You're taking over my old noodle bar. Ramen Noir. It's not much, but it's a start. Ava will look after you. Você tem uma loja de lamen. She knows which docks have the best fish, Cyberpunk. which streets have the best stories. They say you die twice. Once when your heart stops, and once when you're forgotten. So, tell me, how will Nivalis remember you? Nivalis Nights. And you can cook up a cyberpunk storm when Nivalis Nights comes to Steam on the 29th of September. Now, you might remember earlier this year that we saw the release of A Loft, which was a co-op sandbox survival title in which you explore tons of floating islands. And we might have a reason why you will want to revisit those islands ASAP.
That was the next major early access update for a lot. It brings a brand new open world for you to explore, as well as tons of additional updates. And guess what? You can play it right now because it comes out today. Oh, what am I still doing here then? You're working, Jules. Oh, yeah, fair. Our next game starts out as a good old cleaning simulator until you find a submarine in the basement. And while you at home try to figure out what that sentence means, take an exclusive look at Hoarder. Are you satisfied with your work? Clean! Sell! Network! Upgrade! Burn! Discover! You'd be my slave. What was Nothing, that? sorry. Roll VT. What? Friend. That's crazy. You have no idea how beautiful America was. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors, like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words E o Thorne fail, pediu. Acabei de pedir a chave do might Thorne. becomes the law. Esse eu quero muito. Que é a gente vai testar bem nessa terminar. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. At the end of all things, only one dream survives. So, Afterworld, what are we building? Afterworld is a grand strategy game. It's set in a semi-procedural post-apocalyptic North America, and it's a world that wants you dead. The game starts simple. You just need to figure out how to survive, but then the world opens up. So you're going to be discovering new things. Então, na real, o jogo lançou hoje, esse Aloft. You're going to be discovering technology. Ele lançou hoje e já tem coisa pra caralho. Do some moral choices around that. DLC. You're going to have to place laws. You're going to have to develop a society that reflects what these choices are. So throughout the game, you're going to sort of define what kind of empire you are. You're going to be doing conquests. You're going to be painting the map, Aqui, ó, growing. At least until you start running into our foes, which we call the ancient tyrants, which are these immortal warlords, essentially. How immortal are we talking? Pretty immortal. They've been around since before the apocalypse, so hundreds of years. Very powerful. Okay, but hundreds of years have given them calm, rational outlooks on the world, I'm sure. Maybe not so much. There are ways for you to deal with them, though. You can both grow strong enough, of course, to challenge them, but also there are ways to deal with them internally. You can work under them and work your way up. So you can expect all the standard stuff from a Paradox GSG, which means multiplayer, both competitive and cooperative with your friends. And we also have some of the most newest modding tools available for Afterworld as well. So you're going to be able to kind of turn the game into what you want to do as a modder as well. When can we all play it? So hopefully before the actual apocalypse happens. But for now, you can wishlist the game, and you can go and check out our dev diaries, where we're going to get into the nitty-gritty of both the world and the game mechanics of the game. Sick. All right. Well, Don, thank you so much for your time today, and thank you for not having me cannibalized by a ravenous horde of mutants. Just a little bit. Like, how much was a little? Just a leg. Afterworld is coming soon to PC, and you can wishlist it now, and I recommend that you do, because the post-apocalypse doesn't look too friendly. Yeah. Now, Jules, have you ever taken your shoes off and thrown them at a person's head? What do you mean?
like this. Oh, sorry, ma'am. That was the most fun I've had in years. That was amazing. How about a video game that lets you do that again and again? Oh, Game of the Year, my friend. Game of the Year. This is Shoot It All with an exclusive release date reveal. Jules, not the camera. Not the camera. No. The fuck? Healthy doses of pigeons. Okay. Okay, caótico. Shoot It All comes to pretty much everything with a screen. Mobile stores, console and PC on September 3rd. Now, next up, we've got another release date reveal for you, this time for Wonderberg, a game that we absolutely adore here at FGS, as well as you too at home, seeing as it was one of the most downloaded and played games across Steam's Next Fest. Jules, why don't you tell me about this game in a short sentence? Oh, okay. Wonderberg is a game in which you play as a castle on wheels driving around into battle. I love video games. I know, it's the best. Esse aí eu cheguei a jogar a demo dele. Era maneiro, só que ele era muito limitado. Wonderbug, né? É muito maneiro. Você pode escolher o... Além dos upgrades que você vai ganhando no meio do caminho, você tem as equipes que estão em cima do carro. Você pode escolher se são magos, são arqueiros, se são guerreiros, o que eles são. O que eu tenho aqui, ele ainda é jogável? Wonderberg comes to early access on September the 8th, so add it to your wish list right now, Square. What kind of license do you need to drive a castle? I don't know, actually. A regular one, I think. Sweet. But unfortunately, that means that we're coming to the close of FGS Live from Gamescom 2026. Don't get excited about getting rid of us just yet, though, because we'll be back on Sunday, August 30th for FGS Best of Gamescom. It's a show which takes you right to the Gamescom show floor and allows us to show off all of the announcements that have been made across the week and also throw in some sneaky surprises as well. But that's like literal days away. We've still got to finish this showcase. And according to the Geneva Convention, every video game showcase must legally end with one last thing. Yes, and our legally mandated OLT takes the form of a psychological horror game that kind of feels like a sci-fi version of the Backrooms. Oh, this is Black Walls. You enjoy that, and we shall see you on Sunday. Goodbye. Bye. E é isso.
Esse foi o FGS, o Future Game Show da Gamescom. Que eu não sei onde é que está sendo, acho que está sendo na Alemanha esse ano. Enfim. Gostei de muita coisa que apareceu lá. Muita coisa. Adicionei muita coisa na minha wishlist. Mas vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa rapidão. Ir no banheiro para comer alguma coisa rapidinho. Eu já volto. E aí depois a gente continua com a finalização da parte de mandar as informações da tela de setup. E aí meio que só falta ela e a gente atualiza os dados dela toda vez. Então, eu também não posso ver. Aí eu saio tacando tudo na wishlist e eu tenho sites que eu peço chave de jogo para review e tal, eu saio tacando request tudo, velho. Tudo que dava, né, no caso. Nem tudo dava para pedir. Mas o que dava para pedir, tá pedido. Enfim, vou no banheiro rapidão e eu já volto. Epa! Kena não! Eu sou quase uma Iselate. O mundo vai acabar agora. É o único melhor sorteamento. Vou jogar. Não, cara, não. Assim, eu sei que você quer forçar esse roteamento, mas não é dos melhores roteamentos. Não, é bom. Quando acontece é bom. Mas tem então, muito roteamento melhor. Tá acontecendo naturalmente. Nossa, o que foi isso? Então. Que é isso, velho? Mano, alguém clipa aí. Realmente é muito difícil deixar Oi, comigo Optimus. com essa barba. Tudo bom? Mas deixa Como é eu que você tá? pegar o Luigi agora. Porque eu não sou muito jovem, embora algumas pessoas achem. Ninguém acha, na verdade, mas ok. Né? O bigode torto e a barba falha. É falha. Caralho! Não é difícil! Aê! Zoando o pinguim no ponto frio, velho. Não, eu falar que ele existe, o pinguim do ponto frio. Não, a maçã eu acho massa, velho, dragão maçã. Acho criativo. O Apple Acho dele criativo. O do meio ali, do lado do unicórnio, do Cavaleiro do Zodíaco. Não do Cavaleiro do Zodíaco, não, calma. Quê? Gabriel, tá gravado isso? Quê? Alguém clipa aí pra mim, rapidão? Quem que seria o Cavaleiro do Zodíaco? Rapaz, Gabriel, tá. Calma aí. Com essa do Pit não, pô. Pit aí tá de menos. Não tô vendo não, velho. Tô batendo a rating nesse aqui. Tá sacas. Já morri com o noviço, já morri com o taikon, já morri com o espadachim. E agora eu vou morrer com o aprendiz, porque eu não vou chegar nem a ter o gato. Ok? Vamos lá. It was at this moment that he knew. He fucked up. Agora vai, caralho. A gente tá na hype do Rise que começa que chega na sexta-feira. Enquanto isso, olha isso aqui, pamonha. Tá de sacanagem, né? Na moral, Rodolfo. Na moral, Rodolfo. Ele andou também.
Você toma um banho de coca, mas aí não é intencional. Não é você simplesmente catar e virar a garrafa, você... Eita porra! Olha isso! Mano! Alguém clipa aí. É isso, eu não consigo... Eu não consigo selecionar. Eu não consigo... Peraí. Consegui dar retry. Eu tive que tirar o... né? Digita 1000. Aí ele gasta. Ai! Transição. Não estamos de volta. Só eu tô de volta. Pra quem não me conhece, olá, gente. Muito bem, tô vendo que hoje aqui o chat do Mirage tá bastante cheio, né? Então, olá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou a Verinha. Eu sou a senhora Mirage. E o Mirage foi ali na padaria comprar coisa pra gente comer rapidinho. E eu vou ficar aqui conversando com vocês um pouquinho. Então, eu espero, por favor, que vocês não saiam correndo, tá bom? Enquanto isso, tá? Vim aqui só pra gente não ficar aí nessa... Pra não ficar a tela aí de já volto, né? Esse tempo todo, né? Não que ele vai demorar muito. E a tela dele é bem bonita, né? Convenhamos. Eu adoraria. Eu ficaria assistindo ali a tela dele de já volto tranquilamente. Mirage caprichou muito nessa tela aí. Real. Real mesmo. Mas então, gente. E aí, Mark? Tudo bem? Alice, oi, como é que você tá? Hoje eu não abri live, né? Hoje eu não estava afim de enfrentar aquele... De enfrentar aquele supermercado, gente. Nossa senhora. Não tava. Ontem, depois de toda aquela desgraceira que foi aquele cara, aquele monte de venda de atum, eu tô desesperada e eu precisava de uma pausa hoje, gente. Aí eu dei uma pausa. Mas e aí, como é que vocês estão? O que vocês estavam achando da live do Mirage? Aproveitem, me contem aí. Vocês estavam entendendo, já que ele estava mexendo com programação, de certa forma, né? Ele estava fazendo ali o layout novo dele, que eu também não sei o nome. Gente, eu sei que é estranho, eu juro pra vocês. Eu apoio muito o Mirage a fazer esse tipo de coisa que ele tá fazendo. E ele tá super animado fazendo esse... Seria um controle de streaming, né? Não sei dizer qual o nome certo. Esse painel, né, de dashboard que ele tá fazendo. Eu achei bonitinho que no primeiro dia que ele foi fazer, ele virou pra mim e falou: olha, amor, eu fiz o que você pediu, eu fiz como assim? Aí ele, eu fiz um botão. Eu fiquei, ué, um botão pra quê? Mas é que assim, viu, gente, vocês podem fazer isso com Mirage qualquer hora dessas. Mas assim, a dor, o desespero de todo programador é quando alguém pede pro programador fazer um botão. Tipo, você vira pra pessoa e fala, tá, eu quero um botão. Faz um botão. Aí ele, tipo, e eu pedi isso por Mirage, né? Quando a gente tava começando a namorar. Eu falei, deixa eu ver, faz um botão. Aí ele olhou pra minha cara. Abriu o HTML. O HTML não, ele abriu o bloco de notas. Digitou um negócio. Pronto. Tá aí seu botão. E realmente, ele tinha feito um botão. Mas eu falei, ué, mas esse botão não faz nada? Eu falei, ué, se eu não pedi... Aí ele, você não pediu pra fazer? Você pediu um botão. Eu fiz um botão. Agora, se você quer que o botão faça alguma coisa, você tem que avisar que você quer que o botão faça alguma coisa. Naquele dia, eu aprendi uma lição valiosa. Não adianta você só pedir botões para programadores.
E assim, na minha cabeça, eu queria uma coisa tipo, eu quero um botão que quando você aperta ele troca de cor a tela, sabe? Uma coisa que eu achava que era simples, né? Só queria ver isso, só queria ver o botão trocando de tela e tal. Mas não. Não rolou, não. Ai, ai. Gente, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Enquanto o Mirage já volta. Enquanto seu Mirage não vem. Deixa eu ver se é possível. Mas eu queria. O que eu queria? Eu queria tentar colocar na cena de já volto dele. E fazer pequenos comentários aí sobre essas. Sobre as coisas que aparecem dele, né? Que eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu já volto do Mirage, ele é bem assim, né? Ele tem esse monte de. Ele fica aparecendo clips, né? De momentos muito bons da vida e muito bons da live dele. Sério, galera, conversa aí comigo, gente. Fala comigo. Me conta aí o que vocês estão achando de novidade aí com as coisas que o Mirage está programando aqui. E aí, Socket? Guitar Hero vai voltar pro controle? Não estava sabendo a notícia, mas gostaria de saber mais, assim. Vai ser possível jogar online? E a pergunta: vai ser possível jogar online e montar uma banda online? Isso quer dizer que eu vou poder usar o meu microfone para jogar Rock Band no meu computador? É isso que você está me falando? É isso? Se for assim, eu animo. Sabe por quê? A maior tristeza da minha vida, que é o que eu tento resgatar até hoje, todo santo dia da minha vida, é o fato de que o Rock Band e o Band Hero e todos os band coisas que tinham no Wii, cara, tipo, eu jogava muito Rock Band no Wii, gente, sério, era o jogo que eu mais gostava. O Guitar Hero nem tanto, mas eu jogava o Rock Band, eu jogava muito porque eu tinha o microfone. Eu até tinha a coisa, mas eu nunca gostei da guitarra, sabe? Nunca dei muito bem com a guitarra. Aí, assim, isso é uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando. Eu falei, cara, por quê? Por que, cara, catapimbas, né? Tipo, as empresas não lançam mais esses jogos e outra, se lançam, por que não lançam para computador? É muito mais fácil. É muito mais acessível. Aí a única resposta que eu tive era: porque eles estão fazendo isso agora lá dentro do. Como é que chama aquele jogo, gente? De luta. Onde tá todo mundo lutando. E você constrói e luta e. Eu até esqueci o nome do jogo, gente. De Fortnite.
Aí eles falaram pra mim, porque esse negócio agora tá lá no Fortnite. Se você quiser jogar, é só você jogar Fortnite. Aí eu fiquei aqui, falei, mano, eu não quero jogar Fortnite. Eu quero cantar. Eu não quero ter que jogar o joguinho que eu tenho que entrar em batalha com a pessoa. Eu só quero cantar. Só quero usar meu microfone aqui pra cantar ali bonitinho, as musiquinhas bonitinhas que tinha no Wii. É só isso que eu quero. Enfim. Tentei usar com o simulador do Dolphin, não rolou. Porque o Dolphin, ele não reconhece o microfone. Inclusive, eu peguei meu Wii de volta. E agora eu tô tentando fazer o microfone rodar nele, porque eu não tenho mais os microfones, infelizmente. Porque o meu Wii, assim, meu save tá lá, graças a Deus. Meus saves estão todos lá. Meus saves, meu DLC, estão tudo lá. Só que eu perdi o HD que tinha os jogos. Isso tudo porque eu deixei o meu HD, que quando eu fui morar com o Mirage, eu pensei, o Mirage já tem um Wii. Se eu quiser jogar, eu jogo dele. Lê do engano, eu nunca devia ter feito isso, porque eu nunca consegui botar a mão nesse dedo, nesse Wii do Mirage. Nunca consegui. Mas tudo bem. Aí eu, tipo, no meu. Eu tinha, né, o HD que era conectado no meu Wii. Aí eu colocava os jogos lá. Cara, eu tinha muito jogo que hoje nem na internet tem, sabe? Dá uma dó ter perdido esse HD. Aí a cagada foi: vou deixar pra minha irmã jogar, porque minha irmã queria muito jogar. E ela também tava com os meus sobrinhos pequenininhos. Aí eu falei, cara, vou deixar o Wii aqui, porque o Wii é um ótimo jogo pra se jogar com criança, né? Tals, e quando eles crescerem vai ter outras coisas. Ah, pra quê? O pai deles pegou o videogame pra ele, tipo, enfiou numa caixa e deixou lá, sei lá quantos mil anos. Aí quando ele foi tentar remontar, não tava funcionando mais nada. Esses dias eu peguei. Aí eu falei, beleza, me devolve então o videogame que eu vou arrumar. Ele literalmente me devolveu só o videogame. Ele não me devolveu nem os fios. Nem os fios do videogame ele tem. Aí eu fiquei, não, mano. Eu não vou devolver, não, cara. Não vou. O meu Wii foi o último presente que a minha avó Vera deu pra mim. O último videogame que minha avó Vera me comprou. Então, assim. E quando eu deixei com a minha irmã, eu ainda fui muito, muito exigente. Eu ainda falei, Malu, ó. Isso aqui é o último presente da vó Vera, cara. Então a gente tem que cuidar disso aqui pro resto da vida com muito amor e carinho. E eles não cuidaram. De boa. Mas o que tá acontecendo aí? Hum. E assim, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu me lembro de teve uns 3, 4 anos atrás, que a gente foi no Rock Band, numa BGS, e a Activision tava lá anunciando, inclusive, um novo Rock Band. Só que ia sair só pra Play 4. De boa, só que ia sair só pra Play 4, ou Play 5, eu nem lembro. Acho que nem pra Play 4, era só pra Play 5 que ia sair. Tipo assim, o jogo nem tinha saído. Aí eu fiquei, nossa, e não vai ter pra outros consoles? Aí eles, não, a gente só vai fazer pro Play mesmo. Aí eu fiquei, mano, pelo amor de Deus. Fala sério, Activision. Pô, vocês, tipo, estavam num buraco até sei lá quando. Era o Guitar Hero, que a guitarra tinha 6 botões. Não ia ter como conectar aquela guitarra em lugar nenhum, além do próprio Play. E é isso. E tipo, aí depois disso eu nunca mais ouvi falar desse Guitar Hero. O visual era bonito, assim, né? Era bem mais... Também me ligando. Mas enfim, é isso. Mirai está de volta. E tomara que esse jogo novo seja legal. Sim, já. Eu tava falando sobre o Rock Band.
Tem pãozinho de queijo. Uhum. Não é simples pão de queijo. É pão de queijo com provolone. E barato. Pior que não, eu acho que tem alguma coisa a ver com uma limitação, alguma coisa daquela tela ali de chat. Porque esse chat que tá aqui, ele é um chat misturado entre o YouTube e a Twitch. Então eu acho. Ó, se eu der refresh nele, vai ficar em branco, vai ficar sem nada. E mesmo que vocês mandem mensagem, não vai popular lá. Certeza. Bom, então vamos ver aqui o que está faltando. Então, aqui no de layout, especificamente, eu preciso de um botão para enviar o layout do setup. Então vamos tirar aqui. Torneio fim. Bandeira. É o Nation 1 e Nation 2. O Name 1, Name 2, Name 3, Name 4. Timer também. Live Pix e o Discord áudio também. Então a gente só tem aqui o fundo. Que está com fundo intro específico. A gente quer o conteúdo de texto do game, categoria, game, categoria, estimate. Não está conseguindo incluir? Ah, que eu tô dando close, né? Sou burro. E aí ele vai ter as informações de game, categoria e estimate na tela. E aí também tem isso, né? Ele pode colocar um negócio de música. Mas esse tem que ser. Esse tem que ser cadastrado na mão.
Só de um parceiro também, no crew. Botar em lugares aleatórios aqui. Vamos subir esse fundo do RBR representa. Vamos vir aqui no editor, dar um reload para poder atualizar as imagens que estão na lista. Eu esqueci de salvar. Colocar o estimate aqui. Vou colocar o category aqui. Welcome para isso. Salvar. E agora eu vou precisar de um botão para poder fazer um envio dessas informações do setup. Só que aí, como a gente vai mexer nas coisas do OBS aqui, a gente precisa obrigatoriamente desse cara aqui pra gente poder saber se está conectado ou não. Que aqui a gente descobre se ele está conectado, e se ele estiver conectado, a gente já manda. Ué, coloquei no lugar errado? Coloquei no lugar errado. A gente pega as coisas da listagem, né, do layout setup data. Só que aí eu prefiro pegar isso aqui. Eu não quero que tenha a opção de deletar. A gente sempre só vai editar ele. A gente vai ter o send to. E aí a gente vai pegar as informações do layout 0. E aí a gente vai fazer um try aqui. Else layout é igual a layout
layouts data 0, que é o 1, é o único. Se ele não tiver nada, ele dá return. Mas se ele não tiver, meu amigo, aí a gente vai começar a mandar coisa pra caralho na tela, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, até copiar do nosso OBS Control aqui. A gente vai pegar o Change Image, Set Image, que é esse aqui. Vai copiar esse Set Image. Vai colocar aqui no Setup Layout. Vamos tacar até aqui para poder ficar mais fácil. Então vamos tacar a função de setar imagens, que ele vai ter que setar uma imagem só, que é o fundo. Vamos ter que pegar Set Position. Vou colocar aqui o Set Position. E aí a gente manda um var scene igual a setup. Que tá só setup lá, beleza? Ponto vírgula. Depois a gente pega as informações do set image é fundo intro. Outro fundo tá. Então vamos trocar aqui de fundo intro imagem. Vamos trocar para fundo image browser source. A gente vai adicionar um aqui. Vai ser 1920 por 1080. Sem som. A gente vai tacar aqui embaixo e a gente vai chamar de fundo setup. Ok? Vamos dar um rename aqui só para a gente poder dar um select e copiar o nome. E a gente coloca aqui um if layout continuous in background. Aí a gente dá um batch.push set image vai ficar igual ao outro. Então a gente vai precisar de uma chave aqui também. Então vamos colocar aqui um var batch vazio. E vamos colocar uma chave também igual no OBS Control. Vou pegar essa chave aqui. Entrar aqui. Fechar aqui. Ela não tem frame. Já tem background, mas não tem frame. Não tem frame, né? Não vai ter frame. Ela pode ter, né? Vai que alguém quer colocar alguma coisa. Pode ter, pode ter. If frame. A gente vai colocar o nome daqui como uma imagem, um browser source chamado frame setup 1920 por 1080. Tá? Então a gente coloca aqui e chama de frame setup. Ok? Então a gente volta aqui também e bota fundo setup e frame setup. Ok? A gente mexe nas duas aqui e aí a gente coloca if layout position screw host
Se tiver host, ele vai colocar o bagulho do host na posição. Se tiver if game info, e aí a gente seta todas as coisas como nome, category, que no caso é game, category, estimate, console, year e runners. E aí a gente faz um outro negócio meio louco, que vai ser o quê? Aqui no OBS, quando ele pegar as informações para fazer aquele set de informação, que é o OBS Data, a gente vai pegar também que eu não estou mandando aqui, vai pegar o category estimate, blá, 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 e vai mandar o runners. Só que aqui a gente vai ter que mandar um runners. E esse runners aqui a gente vai ter que dar um join. Com um separador sendo vírgula espaço. Então a gente adiciona aqui. Sobe aqui também. E o setup layout agora tem a parte de posicionamento das coisas aqui. Ele vai tentar, se ele tiver essas coisas, ele vai colocando. Só que aqui eu tenho que colocar um if position game, blá 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 blá. Tá. Provavelmente ele vai ter, mas, né, para garantir, a gente confirma se tem as coisas tudo bonitinho. Aqui tem que ter o host também, mas não temos agora. Beleza, agora a gente precisa de um botão para enviar essas coisas. Vou subir isso aqui. E no setup layout a gente vai colocar um botão que é o send to... Não, não é um add, não é um add. É button on click igual send to ABS. Vamos ver se ele vai... enviar para o OBS. Deixa eu ver se o nome da função é exatamente esse que eu coloquei. Set position send to OBS. Isso aqui não. Então aqui no layout HTML, a gente bota isso aqui. Botar isso aqui para cima. Acho que é melhor. Pera aqui. Para evitar eu ter a opção de chamar a função antes que ela exista. Né? Vamos ver aqui se já está bonitinho. Tem que vir aqui em layout. Vou colocar aqui e colocar aqui, mas já achando que vai dar errado. E já sei exatamente onde deu errado. Eu tô preparando o batch, preparando os negócios, mas não tô enviando, né? Eu não tô mandando. Só tô preparando. Cadê? Ele faz o batch aqui e aqui ele envia o batch. Agora ele vai mandar. Bom, agora a gente vai ter a opção de enviar essas informações todas para lá. Tá vendo? O que não foi, o que ele deu de erro. Setting position, host, scene, setup to object. Não entendi. Host, tá. Host em sim setup to posição. Ele não deveria ter coisa. Como assim?
Não pode afetar a transmissão. Eu tô com outro ABS aqui? Não, nesse caso não. Ele não tá conectado no meu PC? Tá, vamos deixar assim. E aí aqui a gente vai colocar um if. Background. Não, isso aqui é o set image. Tá. É o set position que eu tenho que fazer isso. Que é o que é o set position? O set position é o que vai mexer na posição. Então aqui a gente tem que colocar end for name height maior que 0 end width maior que 0. Ok? A gente tem que fazer a mesma coisa para os outros. Que aí ele só coloca a posição do item se a posição dele tiver, a posição e o tamanho dele tiver maior que 0 e 0. A gente tem que fazer a mesma coisa. Aí fazer os outros também. E fazer esse aqui também. Que é o if. Tal, beleza, já fez. Vamos subir. Porque no caso ele tentou enviar a posição de host. Só que eu não tenho. O item host não está inserido no layout. Então o que a gente manda aqui. Ele teria que mandar todas as informações. Vamos ver se faltou alguma coisa. Olha lá, game. Ele para no primeiro, velho. Ele tá dando side position. Olha, ele tá batendo nesse cara aqui. Esqueci de uma coisa. Esqueci de um bagulho quando fui na padaria.
Tem um problema aqui também, né? Se eu, toda vez que eu recarregar ele mandar as margens de novo pro bagulho, é meio foda. Mas não é exatamente problema também, vai. Ah, Tá, vamos ver se a gente pega aqui, ó. Enviar pro OBS. E nem fez nada. Nem erro, nem warning, nem nada. Nem ativou o bagulho. Eu preciso tirar esse negócio do frame que ele tá colocando ali também. Frame não, ele tá colocando o... que é um update list. Ele tá colocando o background em algum lugar. Aí nesse cara não precisa isso aqui. Player count. Ele não tem. No actions. Aí tem esse cara aqui. Que é o preview. Não precisa de preview. Nem nele, nem no normal. Aí tira esse cara aqui também, que eu tinha esquecido. Sobe ele. Ele vem aqui, tira esse cara também, porque senão vai quebrar o código. Bem melhor. Sem os bagulhos. E vamos botar um botão de enviar para o OBS dentro do... dentro dele aqui. Colocar Open Editor Button. Que aí vai ser o Send Button. Vou colocar isso aqui. Aí no HTML a gente pode matar ele. Deixa eu matar esse cara aqui. Nossa, ficou enorme. Tem alguma coisa quebrada aqui, não é possível. E aí aqui a gente mata esse cara só pra não... Sente o OBS, tá aqui. Vamos ver se ele pega o layout data.
Vamos ver se ele encontra o layout. Load. Send layout. Então ele está encontrando coisa. Tá, se ele está chegando aqui, é possível que ele está chegando aqui. Vamos ver o batch. Bom, aqui ele está passando. Vamos ver se ele está chegando no final antes de fazer o envio. Porque às vezes tem uma coisa mais idiota, tipo o fato de que ele não está conectado. Que ódio. Mas ele não está chegando aqui. Vamos ver aqui o batch, 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 batch. Quero saber o estado do batch a cada parte. Array 0. Length 1. Ele só fez um. N setup fundo. Que ódio. Aqui vai ser só igual a source mesmo, não tem N, porque... Ok. E aqui também não tem essa parte. Vou usar o cine para alguma coisa? Eu só preciso desses dois e eu preciso pegar a ideia do Sent ID também. Eu vou ter que fazer depois o bagulho de... Tá pegando current, tá? Vamos deixar assim. A gente segue o padrão. No caso, vamos deixar só Sent IDs e um bagulho vazio. E aí aqui a gente mata a ideia de colocar ele no current IDs. A gente salva aqui. A gente vai precisar do IDs também. A gente precisa dos IDs do item antes de fazer o envio. Por isso que eu tava dando errado, mas por algum motivo eu tava dando um erro silencioso. Eu não consegui achar o ID, então... Então na hora que ele carrega eu preciso rodar o get items do setup. E a gente precisa pegar a função get items aqui também.
A gente mata isso aqui, deixa isso aqui quietinho aqui pra trás. E só pega as informações da cena e já era. Aqui, get item ID. A gente precisa dessa função também para vai que é o nosso safeguard para caso ele não consiga pegar o nome do item. Só que aqui a gente tem que fazer a mesma limpeza, né? Vai vir aqui, vai tirar isso aqui. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Mas sem mexer aqui, tem que tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Ué. Ok. Falta alguma coisa? Falta o clean, que é o disable rest. Que aí ele apaga as coisas que não estão configuradas, né? No caso aqui, do current e do sent. E aí a gente manda o disable rest aqui. Manda o disable rest, setup, vírgula, batch. Falta vírgula. Vamos lá. Depois de tudo isso, ele deve funcionar. Deve. Agora, se vai mesmo ou não, a gente só vai descobrir depois que eu apertar esse botão. Tudo cagado, mas funcionou. O que o fundo... O que o fundo setup morreu? Aí veio para a imagem certa. Faltou o começo da imagem, tá? Do link da imagem. Então aqui faltou o comecinho. Onde é que é o começo? Eu tô mandando image base. Image base, aí eu coloco um image base aqui. Mais image base mais. Sobe aqui, vai estar praticamente funcionando. Ficou suado ali? Ficou zoado, mas por quê? Porque eu fiz o bagulho de qualquer jeito naquele pedaço. Nossa. Uhum. Cuida da neném. Não, eu não dei reload, né? Isso aqui. Um fedorento. Olha só. Um fedorento.
Eu acho que ela gosta. Aí aqui eu tenho que deixar músicas, frame setup e frame e fundo. Não. Frame setup e fundo setup. Mentira, não é meu trabalho. Mano, só dá trabalho. Ô, filha, você fica, não vai dar pra nenhum. Aqui a gente manda um else e manda aqui, tá? Só que manda isso aqui vazio. Que aí ele vai ficar sem endereço, vai ficar sem imagem lá. Aí a gente manda isso aqui. Aqui tem que dar um else também. Tá, bebê, que eu não vou aguentar. Eu entendi. Ela quer um biscoito. Cadê aquele disable rest? Então, se o source name for fundo setup, se o source name for frame setup, Quando você der uma pausa aí, faz um favor pra mim. Ok. Aí tem músicas também que não é para sumir. Eu não sei o que eu tô apertando, que eu tô ligando o modo de voice do VS Code. E aí ele tava começando a escrever o que eu tava falando. Aquele microfoninho que apareceu ali, porque ele tava detectando o que eu tava falando. Ver. Assets, bundles. Oi? Está em cima da mesa, amor. Deixa eu ver aqui onde é que eu, como é que eu coloco as imagens. TV Run, ele pega o negócio aqui, babá, e manda o elemento. Aí as imagens é img base, mais background, mais layout. O outro é o frames. Então vamos corrigir isso aqui. A imagem base, mais isso. E aqui a gente tem que fazer uma coisa. Corrige, sobe. E clica para enviar para o OBS. Vamos ver como é que ficou. Trocou para imagem de fundo, bonitinho, bonitinho. Não tem frame nenhum, então tem que ficar transparente mesmo. Teoricamente eu posso mostrar a próxima run também, né?
E aí vamos ver se tá funcionando bonitinho. Deixa eu botar o controlador aqui na esquerda, na outra tela. Vamos botar aqui. Vamos voltar para o início da maratona. Início da maratona, tá faltando coisa para arrumar aqui, né? Se a gente mudar para o Next Run, que é pro The World Ends With You. E mudou o nome. Mas no início da maratona ele não tá colocando as coisas, não. Ele tá trocando nome de nada. Agora, por que ficou branco? Qual que tá azul? É esse aqui? Esse aqui tá azul. Esse aqui tá branco. É isso. Bom, nos próximos dias eu devo montar o layout, mas eu preciso de algumas coisas ainda antes disso. E aí vamos encher o saco do pessoal lá, né? Tarde, seus corram. E aí, Mirage? Tá. Ah, é E por isso aí? que eu vi 3 vezes o Discord. Puta que pariu. Calma aí. É porque eu tô com o som na live, né? Aí eu, plum, Ah, justo. plum, plum. Taram, taram, taram. Voltei. E aí, Socket, curtiu como tá ficando? Tá foda. Eu tô assim. Eu tava com Pimp em você, aí você foi pro intervalo. Aí eu coloquei o Pimp narrando. Aí eu Uhum. tava ouvindo você. Aí, aí chegou, tipo, 4 e-mail durante o Games of o Future da Gamescom pra mandar Uhum. coisa pra publicar. Aí eu tô assim. Será que chegou mais um e-mail? Chegou. Trrr, chegou mais um. Tomar no cu. Calma, quero tomar um café. Tomei café, mais 2. Aí eu. Mas eu fiquei curioso com o joguinho do Warhammer lá, velho. O do rato? Do rato. Tipo assim, o nome da franquia é forte. Mas, Sim. tipo, você parou pra pensar que é um jogo de Warhammer 2D de Só... stealth então, é Metroidvania? um jogo de stealth, Metroidvania, de Warhammer. Na hora que falou Warhammer, eu @Volgas. Volgas. Volgas. Mas daí veio um compilado aqui da Raw Furry também, com os trailers que rolou, do Kingdom 3, Bye Bye Bonnie e tal. Tô vendo os trailers aqui Peraí também. que tem uma coisa me incomodando na tela do Chrome ali no... Ele tem um cortinho, né? No crop? Tem um negocinho branco na parte de baixo. Peraí, cadê? É um detalhe do crop. Um Mas tá detalhezinho. ok. Mexe aqui rapidão. É do Project. É do Project, é. É do Project meu cu. Tá fora do bagulho. Não. É que você precisa ver as peripécias do Project do Kron, sendo que a gente já falou, Kron, esse Project aí tá meio avariado aí, né? É o... Ninguém falou Ah, nada. ele usa o de propósito o core que tem 5 sóis ali. 77 sóis e um C-up do lado do caixão que vê o item do caixão e fiquei assim, mano. Não é assim que funciona não, cara. Não é assim que funciona esse pique. Não é assim que funciona esse pique. Calma. Teoricamente eu mandei
o ajuste do Agora próprio do Chrome. Agora você quer saber a coisa mais louca que aconteceu? Hum. O Silveira tava jogando ATMM, né? Aí eu peguei o link da sala de ontem, que foi a sala que o Kron também usou pra jogar a Seed à noite ali, né? A última Seed e tal. Mentindo. E aí eu entrei com o mic aberto. Aí eu nem tchum. Aí eu falei, ué, Silveira, calma aí, por que tá a tela do Chrome aqui? Ou ele esqueceu aberto, ou ele tá usando o Cezinha a ver, e eu só mandei assim, ué, Silveira, por que tá a tela do Chrome aqui no seu Fortnite? Aí eu só mutei e fechei, assim, eu. Caralho. Ainda bem que não vaza som, né? Né? Quer dizer, o som do Chrome só tem o som do jogo, né? Lá no stream, pelo menos. Tá que pariu. Pipoquinha. Arrumei lá a linha branca. Ó, ó, ó! Agora tá verde. Poggers. Brincadeira, tá não. Calma, calma. E o Worm Statics, hein? Esse eu já tinha visto ontem. O do Tactics eu não tinha visto ainda. Foi a primeira. Começou a. Aí, tipo assim, é que depois eu saí, né? Porque eu fui fazer chofer mode pra minha mãe e pra minha tia, né? Mas tinha começado e eu tinha visto o anúncio do novo Roller Coaster Tycoon. Só que o primeiro foi exatamente do Worms, mostrando tático. Eu falei, mano, isso aqui vai ser gostosinho de jogar. Pra caramba. O pior é que o Metal Slug também anunciou o tático, eu nem tinha um depois pra jogar, né? Eu hypei tanto, mas nem relei ainda. Mas você viu isso aqui, só que como tá funcionando? O box do inicial? Ah, Você, então, aqui você dá o get pra pegar os dados ali? É ao Ou contrário. ou da maratona isso daí? Esse é de maratona, esse é de maratona. Ah, tá. A E gente aí, isso bota daí... aqui, tipo, jogo, categoria. Assim. Pelo que eu vi os gadgets, eu falei, deve ser maratona. Tipo, daí porque puxa nome e tal, tempo e etc. Então, ele não puxa. Ele atualiza. A ideia disso aqui é você poder posicionar as coisas para ele atualizar no OBS. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó. Ele tá assim agora. Você manipula pelo Node pra setar Aí a gente vem aqui, dá um enviar pro OBS e ele ajusta no OBS. Eu só tenho que ajeitar uma coisa aqui, que é ver o transform dele que eu preciso deixar para ele. O fit é melhor. Fit. É o pente fino, né? Mas a A questão é aplicação que eu tenho que saber qual que é a versão que eu tenho que colocar, porque quando tava em stretch tava ficando zoado, eu tenho que deixar o fit. Assim. Mas na verdade eu já fiz isso, eu que sou burro, porque eu já fiz antes aqui que eu tenho que passar esse cara, ó. Tem o inner scale. Quando eu faço isso, ele pega a posição das coisas e coloca e deixa ele como inner scale. Então ele vai sempre deixar o objeto para dentro. Cadê? E o Dungeons and Dragons Long Rest? Também achei da hora pra caralho. Esse eu achei absurdo. Tá, esse vai ferrar a gente, né? Esse vai ferrar pra caralho. Esse aí. Me dê 2 semanas que eu vou ficar aqui gerenciando uma taverna no D&D. Esse aí vai ser. Não, isso que tem outro jogo, né? O do Warlock, né? Que é de ação. Aí, tipo, você tem um simulador de taverna e um action dentro do universo da D&D. Aí você fica assim, porra, parabéns, né, Wizards? Viu que Eu Baldur's não Gate tava. deu certo, né? Pra outra empresa, deixa as outras empresas fazer joguinho seu, né? Eu acho que o Scale Inner ele dá stretch também. O que eu faço?
Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Meter um... Get text. Eu quero ver o que ele tá colocando ali. Aí eu boto... Volto já. Isso aqui. E aí eu mando... um get text. E assim que ele terminar de carregar tudo, eu mando um get text. Pegando setup. Não quero fundo, eu quero o game. Quero saber o que ele tá colocando de... como que ele tá a informação dele antes dele ser alterado. O game eu coloquei o que tá como fit. Aí eu pegando esse, eu coloco esse nome em todos os envios. Só porque falei do Dungeons and Dragons, adivinha que chegou? O texto do Dungeons and Dragons. Justo. Todo dia é isso. Não, pior que eu não tinha visto o que era, eu só vi lá, Wizards of the Coast. Eu falei, peraí, tem alguma coisa da Wizards ali. Ontem o Fudete saiu. Vamos mandar umas coisas do Factório. Ah, preciso atualizar aqui pra ver. Que até então tinha visto que a Mandei única coisa coisa pra nova que eu tinha caralho, pra tá? fazer Mandei coisa pra caralho. era Midnight Meeting. Porque mandaram uma Café Mask, acho que ontem. O que que fez? Não tô entendendo por que ele não tá... É como se não tivesse funcionando nada. Pô, calma aí. Já volto que tem que passar uns recadinhos aqui. Uhum.
Ah, isso aqui eu peguei as informações do negócio. Eu preciso das informações de posição. Esse é o Get Item Transform. Não, eu posso dar um Get Items mesmo, cadê? Você tava tão confortável aqui que você tá deitado no corredor. Ok, temos Blend Normal. Blend Normal. Transform. Stretch. O Scale Winner. Deixa eu ver como que tá injetando os textos lá no PS Control. Ué, tá certo. Ah, porque é no position, né? Beleza, entendi o que eu tava fazendo de bosta.
Ixi. Crashou. Tá porra. Meu OBS tá crashando de graça, velho. Eu não tô mandando nada demais. Aí o áudio vai pro saco e o OBS fecha. Fuck. Eu não mudei nada demais aqui. Pimba. É, então, eu tô tomando uns pimba aqui, eu não sei porquê, velho. Eita. Eu falei pimba de pimba, mas ainda não tava bem. É, então. É bizarro, porque tipo, eu tô fazendo esse bagulho faz um tempão. E agora eu aperto o botão pra enviar as coisas pro OBS e o OBS cracha. Eu não mudei nada de diferente. Mãe. Vou ter que reiniciar o PC pra poder mandar a coisa pra cá. Ah. Não, De tá certa forma, se funcionando. quiser aguentar mais uns 10 minutos, tá acabando a race do Chrome. Não sei se vai. Não é pra influenciar, né? Mas. Não. É o bagulho de mandar pra cena do setup que tá cagando. É especificamente o botão de mandar pro setup. Sendo que eu já tava usando ele agora. Será que ele não tá mandando outro caminho? Não, mas ele tava recebendo aquela hora, né? É, então, ele tava funcionando de boa. E aí, ISO. Será que foi algum get que mudou? Alguma coisinha? Não.
Tem um suspirinho que der põe na mesa pra gente? Pirinho? E aqui nessa coisa, vivência. Vivências, espaço de vivência. Ah, um bizinho. Eu vou pegar o biso, deixa o suspirinho pra depois. Você não comeu o suspiro? Não, eu depois experimento um, dois. Ah, mãe. É, um só. Parabéns escolar no cartão e o bis, né? A cola vai tirar o cartão do Como é que é? Não, minha mãe foi numa reunião da prefeitura da terceira idade e aí deram o cartão do espaço, só que com bis colado. Aí você vai tirar o bis, arranca o cartão, né? Ah, fuck. Nossa. É tipo. Não corta o nome. É isso. É tipo, sai pedaço da impressão junto com o bis. Tipo, Tem um salão que quer alugar pra aniversário. aham, na 30A. Ah, pertinho. Vazou. Vazou o quê? O Chrome mexendo nos bagulhos pra dar finish na race. Aí ele dando alt tab ali pra poder. Apareceu todas as coisas do PC dele, velho. O tracker, os caralho a 4. Muito bom. Nota 1. Nota meio. Ah, tá. Olha o Iso lá no seu chat. Bom dia, Iso. Deixa eu fechar o dash aqui. Mandando 8 bagulho. 3 pound scale. 2 input set. Deixa eu ver o que ele tá colocando de ajuste de status. Se vai estar ativo ou inativo. Pode ser que isso é uma coisa que está dando pau. Já mandou 12. É isso aqui que tá dando pau. É? Request object, request data. É porque, tipo, ele tem que mandar um conjunto com esses bagulho aqui. E aí no meio tem esses 3 scale inner aqui. De graça. Ah, tá. E aí só quebrou, né? Eu devo ter colocado numa vírgula. É, eu coloquei no lugar errado. Provavelmente. Não, pior que não tá. Tá, eu coloquei sim. Eu coloquei no lugar errado porque tem que estar aqui. Agora não deve quebrar mais o meu. Minha tela. Enviar para o OBS. Agora não vai mandar porque eu comentei o bagulho, né? Comentei o envio especificamente.
Ah lá, velho. Bonitão. É, poggers. E aí eu preciso botar mais um cara desses aqui. Eu vou colocar um duplicata e renomear ele como Runners. E aí a gente dá um desse aqui. E ele vai colocar aqui o nome do runner no lugar torto. Vai estar lá. E aí se a gente vier e der um send OBS, ver se ele ajusta a posição ou não, ou apaga ela. Ele apagou. Porque teoricamente não é para estar aqui porque não foi configurado. Ele vem aqui no layout, abre o editor, acrescenta o runners. Runners não está sendo adicionado. Como foi coisa que eu fiz com o Copilot, vou ter que pedir aqui para ele fazer funcionar. É. Experimentar um suspirinho verde. Se tem gosto de menta ou não. Não. Gostosinho. Gostosinho. Aham. Tá dando. Onde que ele tá fazendo isso, que eu faço o padrão.
Deixa eu ver se agora... É de Subfield Runners, aí poderia ter funcionado. Deixa eu ver onde mais ele coloca... Grill. Ainda não está adicionando. Se escutei um turão, foi o Gabs.
Beleza, consegui inserir o negócio dos runners aqui agora. E agora a gente tem um criador de tela para o inicial também. Eu vi a sua mensagem que você passou com o Hélio lá na internet, sabe? Mas eu pesquisei o Instagram. Ó, spoiler, vem raid. Capa. O quê? Oi? Nada? Não entendi. Que? Não, nada. Ah, opa, Tista. Beleza? Alguém da raid se apresenta, Agora Mirage. entendi. Vim da raid. E aí, pessoal da RAM do Brasil, muito obrigado pela raid. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui fazendo justamente o quê? Mexendo em coisa para transmissão da RBR e para mim em transmissão também, por que não?
Inclusive, esse daqui é o painel da race que vocês estavam assistindo, do Brusque contra o Chrome. E eu nem sei se o Brusque... O Brusque é americano mesmo? O pessoal setou direitinho, né? Enfim. Cezinha precisava ver isso aqui, velho. Pra ele ver o quão poggers está a situação do painel da RBR, velho. Se não for, agora tá setado, velho. É isso. Vamos lá. O que a gente tá fazendo aqui? Eu tô ajeitando um controlador para o sistema de maratona. Pra gente poder fazer maratonas tanto na RBR, quanto no meu canal, quanto em qualquer canal, se a gente assim bem quiser, né? Então a gente consegue salvar aqui e a gente mexe lá no OBS as informações. Agora para testar aqui que eu tô querendo ver, eu quero ver se vai aparecer o runner aqui. Quando eu apertar o botão para enviar para o OBS, apareceu o runner aqui. Bonitinho. Acho que é isso. Não tem muito mais o que eu fazer. Agora é deixar. Agora é pedir o Copilot deixar o layout das coisas bonitinhas e já era. E aí começar a fazer o layout em si em cima do layout que a gente for usar. Ou seja, agora eu preciso montar o layout da testona desse ano. Eu tenho alguma coisa da testona aqui em lugar? Talvez. Talvez. Deixa eu ver onde está essa imagem aqui. Ah, tá em downloads. Espera aí, então talvez eu consiga já fazer. Pode deletar todos aqui. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver se eu acho esses assets aqui. Ó, por exemplo, a gente tem os da RBR tudo aqui. Dá para usar eles também. Mas se eu vier aqui em downloads, deixa eu ver se eu acho a pasta. E não é que eu achei as imagens da testona? Ó, subi todas as imagens da testona. E eu subi no lugar errado, eu subi tudo com background, eu sou burro. Vou deletar tudo. Isso aqui é as coisas que o Cezinho mandou no ano passado. Aí sobe isso aqui tudo. E aí sobe um background aqui que vai ser o meu background padrão de... Tá na minha pasta Twitch. E aí eu mando o Monsterless... Cadê?
Onde é que tá minha imagem de fundo, velho? Ah, porque ela não é PNG, é JPEG. Tem que aceitar JPEG também, então. Cadê? É isso mesmo, é JPG. Então aqui no meu package, eu tenho que ir no Assets. O background pode aceitar PNG e JPG. E JPEG. Então a gente sobe isso aqui e vamos ver se ele já vai aceitar de cara. Que aí eu subo o JPG do fundo. É, vou ter que derrubar o servidor. Agora tem. Beleza? Então vamos ver aqui se eu consigo montar. Deixa eu deletar todos esses layouts aqui. Vou mudar um abrir editor aqui. Vou mudar o fundo. Aplicar background. Salvar. E vamos em novo layout. Vamos colocar aqui o background de monstro e o solo 16:9. Aplicar o background e aplicar o frame. E aí vamos colocar o timer. E aí a gente seta o timer aqui. Vamos colocar o jogo do player 1. Colocar a câmera do player 1. Vamos colocar o nome do player. Vamos colocar o player game? Não é player game, não tem player game. Ah não, player game tem, cara. Player game é a tela do jogo, porra. Viajei, viajei, viajei. Mas é o game info name que a gente tem que colocar? Game info name. A gente coloca aqui.
o Game Info Category. O Crew Info Host. E o Crew Info Commentator. Eu precisava colocar aqui embaixo o espaço dos parceiros também, né? Salvar aqui. E aí no que a gente salva. Deixa eu colocar a fonte main ser um pouco mais amarelada, mais vermelha assim. Peguei, voltei. Bem-vindo, Art. Ai. A gente coloca a cor do timer rodando, do timer parado. E o timer finalizado. Vamos ver se vai furunfar? Vamos ver se vai furunfar. Setando as coisas da testona? Não, eu tô vendo se vai funcionar eu colocar as coisas aqui no... Legal, não ouvi nada porque eu percebi que meu fone desconectou. Justo. Eu acho que ele não ouviu isso também, Mirage. Também não. Agora eu tô ouvindo. Ele não salvou porque eu não coloquei nome. E... Tem que fazer tudo de novo. Tem que pariu. Erro meu. Tem que se foder. Vamos fazer o solo 16:9. Confundo Monster Hunter. Aí bota fonte principal laranjinha. Aí escuro. Timer rolando, azulzinho. Timer parado, rosinha. Timer finalizado, verdinho. Vamos colocar tudo de novo. Timer. Isso aqui é só um teste pra ver se vai funcionar as coisas, tá ligado? Pra ver se ficou prático o suficiente pra poder catar e fazer os layouts por aqui. Óbvio, a parte de arte tem que ser feita antes, né? Mas depois que já tem a arte feita, essa parte que teoricamente vai ser fácil. Eu já tava com o editor aberto, então toda vez que eu colocar alguma coisa de player, ele vai colocar 2 players na tela. Ainda não, só apagar. Então tem as coisas do player, agora vamos de comentarista.
Ah, é o binóculozinho, era o estimate que eu tava usando. Estimate aqui. Name. Game info name. Categoria. Eu falaria salve, mas é o Gaps. Salve, Miranda. Salve. Vamos ver se a gente dá um salvar aqui. Vamos ver se vai aparecer lá antes de mexer, beleza. E aí quando a gente estiver aqui, o nosso OBS, que tá errado. Rapaz, eu tô montada porque minha mãe tá no telefone e tá levemente alto, mas não sei se tá pegando no mic. Tá animada? Tá animada, tá animada. Fofocas familiares, né, Eita, velho? fofoca. Fofoca. Fofoca rolando solto e o Gabs não tá envolvido, ele tá triste. É isso. Vamos lá, café e mask, leira tarde Didi. E é isso que eu tenho no sync do rolê. Bora fazer café e vai. Eu não sei se o Igor fez o check que eu. Voltei. Que tá minha Aldoa Mask. Só precisa da Aldo e o Off de order? Eu tinha Já visto, tem acho Off. que... Ah, já tem Off? Alguém topa um Bingas? Bingas. O foda é que vai ter reunião da Brat daqui 1h30, né? Pois Vixe, então deixa quieto. É, não, a reunião até rola, tipo, não sei se vai levar muito tempo. Geralmente não é tanto tempo assim, mas começar agora ia ser foda de parar no meio também. Não, assim, se você quiser começar e, tipo assim, precisar parar no meio, não tem problema não. Não importa. O foda é depois lembrar as coisas, porque eu acho que vai vir. Tipo, não sei. Tipo, Se não for muito tarde, não ficar muito tarde, depois acho que rola. Se quiser. Que hora que é a reunião? É às 8. 8. E dura quanto? Eu acho que é Vai umas 9, saber. 9h30 no máximo. Não, tá, então. Mas. Dependendo do que ele vai abordar, uns 40 minutos ela acaba, velho. E dependendo do que ele vai abordar, Que 2h40 é pouco. Não, mas é porque já teve uma reunião, essa é a segunda, né? Teve uma ontem ou não? Não, ontem teve a chamada. Mas já Ah, teve tá. uma pequena reunião antes, quando saiu acho que pós-agenda, né? Já teve um rolezinho aí. Não foi interina? Não sei, mas teve uma outra e essa agora é aberta, né? Não, Talvez não demore muito. O conteúdo que ele vai falar talvez não demore. Agora, a dúvida é da galera que pode fazer alongar. Sim. Mas uma vez que ele falou o que ele precisa falar, fica só a galera que tiver dúvida. Exato. Start game, multi-word. Tem um VDO setado que eu vou usar a sala de ontem. Então. Você quer saber uma coisa que aconteceu que eu achei engraçada, Vini? Eu falei, o Silveira tava em live, né? Tava jogando uma seedzinha no meio tempo. Eu fui ver uma coisa lá, né? Aí eu entrei no link do VDO de ontem que tava aqui. Sabe quem tava transmitindo? O quê? O Kron. Aí eu fiquei com o mic aberto. Eu falei, ô Silveira, por que tá a live do Kron? Aí eu, mic aberto. Rapaz. Mas é legítimo, acho que dá pra usar ainda a mesma sala, porque ela fica estagnada, né? Então. Deixa eu ver. O Kron nem tá streamando. O Kron tá streamando lá vendo o vídeo do. Quem avisa ele pra sair do vídeo? Não avisa. A gente só começa a abrir tela ali, né?
É que eu ia abrir o VDO pro Nizinho ver Sim. as farofadas que eu tô fazendo. Tá daqui? Eu entrei nesse OTMM, abri um Majoras aí, ó. Poggers. Ah. Ela precisa de mim. Bizarro, velho. Será? Será? Será que ele é? Tô achando que ele tá guardando os negócios tudo que eu tô mexendo. Tipo, se eu deletar, ele não deleta. De verdade. E aí eu faço um novo e ele tá tentando usar o primeiro. Vai entrar a galera de fumama com café. Já que tô no ciclo 3 aqui. Que controlando o OBS ele tá. Só que tá salvando e tá colocando as coisas aqui. Agora, por que que ele não tá enviando? Será que ele quebrou porque eu troquei de... esse bagulho ali? E vamos ver a carta conectada ali, segurança, papá, enviar. Duzentos e cinquenta e oito.
Todo mundo tem que fazer isso aqui. Bora, pegou, gente. Acho que alguma coisa quebrou porque eu troquei de conjunto de cenas no OBS. Deu na cabeça, tá engraçado isso aqui. É engraçado? O Croco até lona aberta vendo vídeo quebrar tijolo, velho. Night Meeting. Então agora oficialmente eu só preciso montar as coisas. Poggers. Escolher fonte, subir elas direitinho. Pensar. Se eu tenho Só alguma precisa coisa colocar para no shortcard, né? fazer, é a questão de tentar fazer as caixas de texto também serem baseadas em fonte que eu mandar. E por enquanto elas são com fontes padrão do OBS. E eu não consigo escolher a fonte. A do timer eu consigo porque o timer ele é browser source, obrigatoriamente. Vamos ver aqui. Tá difícil aí, Socket? Você vê, né? Deu um roll desnecessariamente errado. Vamos. Vamos no Intended, né? Uhum. Anjo. Opa, errei. Bom dia, esposa. Ah, agora tem que mandar leather, né? Cadê? Eu tenho que mostrar o pingente pro café, né?
Isso. O pingente é pra jogo, você mostra no segundo dia. Mas você precisa entregar a carta. É, tem que fazer o trigger de qualquer forma, né? Sim. E agora, dia 30, a gente tem mais coisa pra streamar, né? 4 horas, né, Laundry Pool? 4 horas em diante. Let the bodies hit the floor. Let the bodies. Vamos lá brincar. Oi, eu sou o café. Nossa, agora a gente tá recebendo e-mail com mensagem de mention em sala do Discord. Verdade? Recebi um e-mail de uma. Tipo, Stringcord mencionou você em Randomizer Brasil. Qual sala? Strings. Olha, cutscene. Eu passei ali. Silver Hoop Vini Wind. É, eu não tinha feito café? Eu tinha feito café. Ok. Ah, a Leather de Tô café de foi uma das boa. primeiras coisas que apareceu, porra. Tô de boa com as coisas que eu já fiz aqui. Vamos testar aquele joguinho que passou lá hoje na Gamescom. Qual dos que tá com o demo disponível? Então, tenho várias, né? Mas o Haunter o quê? Hauntorn. Ah, o Hailtorn? Hailtorn. Da Raw Wars. Um joguinho de carta. Joguinho de cartas. Entrega o pingente, aí vai pro dia 3, né? Sim. Aí você fala, se você quiser, você fala com o mano lá Na Laundry? na Laundry, mas não, se você já fez o check, você não precisa. Você pode ir direto lá Eu acho pra Icano. Eu lembro de ter feito. Acho que eu tinha feito. Cadê a Laundry? Às vezes Peguei na acontece, tá? De um check que você já fez, passar o item de novo, só que ele não fica registrado no log. É que nem eu Termina Field Gossip Stones, eu lembro de ter feito 3 vezes e o tracker nunca. Tchum, registrou. Ah, eu vou pro dia 3, eu vou. Não vou espantar o bandido dessa vez, né? Aviso de gatilho. Primeira coisa do jogo. Meu Deus. Nossa. Avisos de gatilho. Vamos lá. Primeiro, religião, violência, tabaco, uso de substâncias, luzes piscantes e suicídio. Isso é pesado. É bem pesado. Pesado. Olha lá, Ralph.
uma coisa engraçada que, tipo, uma conhecida me deu os mangás, quer dizer, 3 dos, né? Acho que são 5, do Zelda. Daquela versão da Panini perfeita, né? Qual delas? Só que eu falei pra ela que eu tinha do A Link to the Past, eu tinha. Mas aí tudo bem, porque é o A Link to the Past mais o Majoras, né? Só que o do A Link to the Past que eu peguei quando eu comprei numa promoção da Panini é de outro autor. Então são 2 visões de histórias diferentes do A Link to the Past. Tô louco. São 2 mangás diferentes. Eu falei, deixa eu ver as primeiras páginas, né? Porque vai que tá meio tão diferente que eu lembro. E é realmente diferente. Aí eu tava lendo do Majoras e do ETTP. Prefiro do Karina e os Oracles. Majoras simplesmente, olha, tem um gigante da área. Vou lá, espadada. Olha, derrotei o gigante da área. Nossa, se fosse fácil assim, né? Link. Mas é. Imagina precisar subir entrar em templos, né? A única referência de templo que tem é você vê o Default Temple ao longe, desenhado. Cara, de Majora, você derrota o gigante. Nossa, tá, entendi. Não, é porque os gigantes estão com as máscaras, entendeu? Os gigantes que vão do North to Order. É isso mesmo. Tipo, o rolê é esse. Só que, tipo, por exemplo, você tá vendo, falta só um gigante. Aí vai lá, mostra o quadrinho. Stone Tower. Aí o Twin Mode, assim, no meio do climb, assim, entrando na porrada com você. Eu achei poggers. Muito legal. Mas aí no mangá, Vou tipo, pegar meu cafezinho. eles dão ênfase, tipo, mais pro... Exatamente toda a parte da lore direta do Skull Kid, né? E pra Anjo e Café. No meio. E aí, jovem? Deixa eu ficar aqui atrás, jovem. Caralho, é muita carta. Vou ver se eu comprar o deck inteiro aí. Nossa, que foda. Que foda isso aqui. Na moral. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, Jeremias e Olivia desapareceram no Monte Reto. Depois ele fala assim. Depois eu vou tentar ela abrir.
E as cartas que estavam na minha mesa, vai pro caralho? Como é que é? Voltei. E volta, Silveira. Meu Deus. Será que eu ponho o café e correndo dessa vez? Look me around, é inspiração. Places to go. Cato café. Tem alguém na sala de aula. No socket? Não, eu abri umas 10 horas. Só que o Crow ficou lá desde ontem. Esse que foi o rolê. Não, eu sei, ele saiu depois? Tá agora. Não, tá lá no vídeo de quebrar tijolo. Não, ele saiu. Ah, não, Ele saiu. Percebi. Tá lá vendo o vídeo de quebrar tijolo, é foda. Tá aparecendo o negócio do vídeo broadcast ali. É a minha câmera. Ah, é a sua câmera? Achei que era a minha. Eu achei que. Eu tentei desativar a minha, achei que era a minha. Não, eu cliquei e esqueci de ficar fora. Dessa vez, como ela não tá. Eu fechei ela. Se ela tivesse on, ela ia mostrar uma foto do plano de fundo que eu uso. Como não tá, ela fica com a câmera assim, desativada no podcast. É só desinstalar o vídeo broadcast. Nem presta mais. Ah. Esperar aqui pra pegar campos, né? Você podia espirrar, que ele conseguia cortar o espirro do ruído. Hoje em dia nem não faz nada. O supressor de ruído não faz nada. Chroma Canyon. Olha lá, estoque potinha de café. Ocean Spider House Reward. Nem tem as tokens pra isso. Eu tenho lens? Não tenho lens. É realmente diferente.
sei se ela está Oi. indo. Oi. Foi. Ô, filho. Eu comentei lá na live, né, que tem uma outra lógica lá pro baú de Well, que é um pouco bizarro. Qual baú? O lá de baixo, onde tinha uma chave na cintura do Chrome. Uhum. Você consegue fazer aquele baú de força sem ter as 3 chaves. Um de Inspire. Tá, mas explica. Você cai no meio, assim, onde não precisa de chave, usa de Inspire para explodir a Bomb Flower do outro lado e usa a força para pegar o baú. Eu não tô entendendo. James Fire pro quê? O Jinspire é para você estourar as bombas caso você não tenha uma chave para acessar lá. Uhum. Se tiver Pra força. acessar pela... Se você tem força magia de Jinspire, você consegue descer pelo meio e ir pelo outro lado das pedras ali onde você normalmente cairia atrás de uma chave, lá do fundo, e usar o Jinspire para explodir as pedras. Entendi. E essa lógica existe? Essa lógica existe. Igual o Gorandinho de Jinspire em Goron Não, City. o Gorondinho... Não, isso aí não é, Gorondinho não é lógico, não. Tá, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Sorte ou cheque ele tá fazendo. Ué, é o único que dá pra fazer com os itens que me mandaram em uma semana do Multiworld. Pera, Me mandaram você tem café e mess, tem letter de café. Exato, eu já fiz o Mama e agora fiz a quest do café de novo. Couples Mask. Pensar que isso tá no magazinho que eu li. Vamos ver se eu consigo virar criança agora. A última coisa que eu fiz, nem lembro mais. Seja máscara. E agora eu não sei o que eu ganho. Valeu. Oi? Que? Oi? É porque ele levanta café e mask, mas. A Campus Mask, mas não fala o item que foi, né? Não. Não aparece no. Você não tá com o text client, alguma coisa aberta assim que aparece? O Major tem que ver no raço. Nossa, cadê? Parabéns, você ganhou o Couples Mask Vanilla. Não. Eu só entrego o cheque e é isso. Eu nunca vi o que é. Deixa eu ver. Preciso ver no outro tracker lá, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Multiword Tracker. Vamos ver. Você. Então você é desses que tem uma. Tem uma garrafa de água já começada na geladeira, você começa outra. Que isso? Que? É. Ah, o Socket tá com 2 garrafas de leite tomada ali pela metade. É que ele não entregou a. Duas garrafas de. Duas garrafas de leite, um cogumelo, um líquido vermelho e um líquido verde. Isso ele vê a garrafa na geladeira assim. Se ele tomar mais um copo da garrafa, vai acabar. Ele vai ter que encher a garrafa, então ele vai lá e pega que tá cheio. Um é desnatado e outro é sem lactose, Silveira. Confia. Aonde que eu vejo aqui? Cadê eu? Tem que pegar água ali. 337 de 406. Finder.
Dá pra dar um save lá em GTV. Que aí eu posso fazer pra cá mais rápido. Não, mas tá no hints, pô. Não. Entra no tracker errado. Não dá pra dar o save start tempo, que aqui é mais rápido ainda. Não. Deixa eu ver se é mais rápido. Não. X. Não. Ixi. Dando sphere? Meu Deus. Isso aqui até carregar vai demorar. Quem eu suspeito? Eu? Virou suspeita aí no rolê? Pois é, velho. Cara, me mandaram healing? Eita. Eu não tenho história. Aí? Nossa. Eu tava confundindo a Cid, será? Deixa eu ver. Se eu tenho healing. Meu Deus. Um clássico do Jejoras, tocar healing com a lua caindo pro Camaro, né, velho? Isso é clássico. Eu tinha healing. Eu sou burro, man. Dá pra fazer Pamela. Eu acho que eu vi o tracker só. Falei, ah, o da direita é healing, não é Storms. Oh, eu já tinha feito Camaro, ué. Rapaz. Ah, eu não tenho. Ah, não, tá certo. Eu não tenho Storms pra fazer Pamela. Ah, tem Deco Mask agora também. Tem que lembrar onde que tava Deco Playground. Ninguém lens pra fazer Darman.
Gente. Droga. Pimba. Pô, cara, eu acho que, tipo, a Clock Tower parece muito uma armadilha pra Lua, né? Parece que a Lua vai bater no centro e vai tomar uma porradão na cara ali. É tipo um. Podia, Toma um podia bastão de acontecer. beisebol, né? É. Tipo. Such a terrible fate. É. You've met a terrible fate, haven't you? Escola da escola. Cara, massa é que se todo mundo estivesse jogando essa seed aqui, todo mundo ia ter que fazer. Thieves Hideout de stick e nut com as guerudas rápidas. Ai, gostoso. Tem playground scripts. Yes. Gigantista. Justo. Ah, tem 24 escudos. Então não era 24 escudos que eu precisava. Não era 30. Randomizado isso aqui. Deixa eu ver então. Bom, isso ajuda. Eu não errei. Ô Vini, eu cogitei de ver Climb de Stone Tower sem LG. Aí eu falei, né, deixa quieto. Ah, já que tá bugado mesmo. Vou fazer meus customs de novo.
Esqueço que dá pra cortar os fanfarra da música, mas tá gostosinho de ouvir. É um server hoop. Ah, será por isso que ela ficou interno? Ou cada música poderia setar uma música diferente como check no Gossip Stones? Não era pra ser, né? Just Shop não Stop Chief. Ah, tá. Tem Curiosity 3 que tem 2 wallets agora. Tchá. Estou sendo observado. Fim da demonstração. Obrigado. Ok. Ok. Demo? É bem interessante o contexto do joguinho. Puta, é um item progressivo. De quem? Visitar depois. Tudo minha Curiosity Shop salvando a véia tem um feijão do Majoras do Kenshiro por 63 rupees. Mas tem alguma coisa que dá pra testar aqui, viu? Tem um pedaço de papel aqui com instruções de direção que dá pra seguir pelo... Foda que eu não
não sei se é só essas 4 aqui. Pronto, Silveira, vendi meu leite e vendi meu cogumelo. Agora só tem meio leite na garrafa. Tem uma bebida, né? Não sei se ainda produzem, mas na época da minha facul teve uma festa que os caras que estavam desenvolvendo o licor de cogumelo entraram numa festa pra dar doses pra galera pra fazer um teste de campo. De campo. E o rolê é que as festas eram open bar, né? Então, tipo... Ah, você não quer experimentar nosso licor de cogumelo? São caras, tem aquela festa. Eu gosto de caju, pessoal. Ah, de caju? Cadê o futebol? Será que 3 remains dá? Não. A única coisa que eu sentia falta depois de ter experimentado era as pinguinhas de jambu, que é do norte. Essa é boa. Não consigo comprar. Não. Mesmo tendo 3 remains, Off Order não me acessa a lua. Triste. Já nunca tomei, mas já ouvi dos efeitos. Jambuzinho? É bom. Uhum. É, ela tem efeito analgésico, né? Ela amortece a boca. Tem muito o que fazer aqui no Majotas. Eu já volto, gente. Vou pegar uma coisa pra comer. Já volto. Vamos sair aqui, galera. Valeu. Agora vamos para Snow Rede.
Inclusive no Red Temple com Hot Spring Water em uma garrafa só. Não sei o que dá pra fazer aqui de especial não, velho. Precisaria do outro pedaço de um outro pedaço de papel pra isso aqui terminar. Ainda quero tentar acertar essa combinação. Está preso sob custódia no hospital. E o mais legal é que o jogo não tem uma palavra assim, jeito. Você entende a porra toda.
Eu fui olhar aqui pra ver se alguém descobriu o caminho dessa segunda carta, mas aparentemente não. Ok, pessoal, agora eu vou começar. Tô vendo aqui pra onde que eu mando vocês. Talvez o Chrome esteja abrindo live de novo. Ah, ele deita um. Abriu tarde? Vou mandar vocês pra lá. Muito boa noite pra vocês. Até amanhã. Eu vou ver se eu começo a fazer os layouts pra gente poder montar a maratona inteira. E é isso aí. Valeu.